prejudicando um pouco. Desculpa. Então, o diferencial do lúpulo nacional é esse. Eu estou vendendo hoje um lúpulo que ele foi colhido no mês passado, né? Por mim mesmo, ele passou por um processo de peletização, ok, mas ele foi manipulado por muito menos pessoas, entendeu? Então, acho que é isso que é o diferencial que a gente pode oferecer para o mercado nacional. Você vê, o cervejeiro, né? Ele nunca teve essa oportunidade de ter um lúpulo fresco na mão para fazer a cerveja dele. E a gente agora está podendo oferecer isso para cervejarias, né? Agora, eu tenho percebido também que, assim, o pessoal quer fazer a cerveja com lúpulo nacional, né? Então, ou é o lúpulo nacional ou não é. E eu acho que isso aí também pode, à medida que o mercado for tendo maturidade, o que vai acontecer é que o cara, não, eu vou usar o Zeus nacional, porque ele é bom, e vou usar o Citra importado, normal, na mesma receita, né? Mas o que a gente tem encontrado, assim, a gente já mandou o lúpulo lá para o interior de São Paulo e tal. Não, ele quer fazer o lúpulo inteiro com o lúpulo nacional, né? Então, beleza, acho que é uma coisa legal, tal, mas é uma coisa de momento. Acho que à medida que o mercado for amadurecendo tal e tendo mais lúpulo nacional no mercado, vão surgir distribuidores de lúpulo que vão comprar o lúpulo dos produtores que somos nós, né? Vão eventualmente até fazer blend de lúpulo, pegar um lúpulo aqui da Serra da Mantiqueira com o lúpulo lá da Serra Fluminense e tal, fazer o blend e tal e vender ele como um lúpulo brasileiro. Hoje o que a gente está oferecendo é um lúpulo da Serra da Mantiqueira, ou é um lúpulo lá de Santa Catarina, da Serra Fluminense, né? Eu acho que no futuro, quando a gente tiver uma maturidade maior, não. Vai ser o lúpulo nacional e o lúpulo importado. E ele vai poder ser utilizado na mesma receita, entende? Então é isso que a minha visão, assim, né? E se me permite até, já que você não está me interrompendo, eu estou falando aqui, tá Não, bom? não, pode ficar à vontade. Se alguém quiser contribuir Porque a também. história, a história é longa, né? Vocês sabem. Mas acho que conhecimento é importante, sabe? Porque se eu não soubesse fazer cerveja, dificilmente eu estaria vendendo meu lúpulo hoje, porque é difícil, é muito difícil. As pessoas são bem argumentativas. Se você não conhecer o que a pessoa está falando, você vai ter que aceitar o primeiro argumento negativo que ele te colocar, né? Então, está sendo uma experiência bem interessante esse contato que a gente está tendo com os cervejeiros, tanto caseiros quanto cervejarias, mas nesse sentido, de falar de igual para igual com eles, porque você sabe fazer cerveja. Se você não soubesse, olha, é complicado, viu? É, A gente tem casos assim de trocar receitas, sabe? De falar, putz, você não vai usar o lúpulo tal, pode usar os Zeus na fervura, o Comet você pode usar no Wilpro Hopping, e no Dry Hopping, o Cascade fica melhor no final da fervura, e enfim, a gente está tendo que entrar num nível de detalhe bem alto mesmo para colocar, para a gente estar vendendo o nosso lúpulo e tem dado resultado a princípio, assim, eu acho que tá indo bem, assim, tá melhor do que eu esperado a aceitação do lúpulo. uma Não sei questão se também que as secretarias me perguntaram, a questão das análises, né? Hoje a gente tem, eu sei que as análises estão preço, né? Agregado muito alto, às vezes até para quem é é produtor verdade. menor, né? Logicamente as secretarias querem as análises mais aprofundadas, né? Com Sim, sim, sim. É componentes, que com hoje a gente está indo só até o alfa-ácido, o óleo essencial, mas a gente tem que começar a estudar o mirceno, tal, e os outros compostos aromáticos, né? Que podem fazer muito bem ou muito mal, dependendo da fase que ele está isso, sendo isso. colocado na cerveja, no mosto, assim, né? Vamos dizer.
É por isso que eu E a questão respeito. da análise também tem uma coisa muito, se você me permite, tem uma coisa muito subjetiva também, né? A questão do aroma, né? O nosso lúpulo ele foi analisado por um sommelier, vamos dizer assim, ele fez lá a aranha, né? De quanto que tem de herbal, tal, não sei o quê. É uma coisa muito subjetiva também, esse tipo de análise. Acho que tem os dois tipos, né? O alfa-ácido e óleo essencial é básico. Não tem como errar, é científico e tal. Já a questão do aroma depende também dos sommeliers nacionais, né? Deles estarem analisando o lúpulo nacional também. Vai ser uma coisa também nova para esse pessoal, né? Esse negócio da análise sensorial, vamos dizer assim, né? E, o que eu tô tendo mais curiosidade é de saber como que está sendo o resultado na cerveja. Então, assim, eu vendo lúpulo para a pessoa e daqui umas 2 semanas eu já ligo para saber como é que foi a abraçagem, foi bem e tal, e como é que ficou o resultado final. Né? Porque uma coisa é aquele negócio científico do alfa-ácido, do óleo essencial, tudo bem. Né? Agora, será que o Comitê Nacional, por exemplo, né? Não tem muitas receitas não de Comitê Nacional, mas assim, ele foi bem, ele deu realmente o aroma esperado, chegou perto do Citra, ficou melhor que o Citra, né? A gente só vai saber isso na medida que as pessoas forem utilizando, fazendo as cervejas, experimentando enfim, Na prática mesmo, né? na prática, exatamente. Pessoal, boa Porque os noite. resultados são excelentes, né? Os resultados que a gente tem visto. Eu estava falando com o Flávio Novaes hoje, do Lúpulo Alto Tietê. Ele me disse que o commit dele está dando 4% de óleo essencial. É uma coisa que ele até estava dizendo que a safra de inverno, as safras de inverno estão dando mais óleo essencial do que as safras de verão. Isso pode ser uma coisa, pode ser verdade ou não, mas parece que está dando. Né? O nosso agrônomo ele teve lupulais, né, que ele cuida de 3% ou mais de óleo essencial no Comet, em primeira safra. E hoje o Flávio me disse que o dele está dando 4% de óleo essencial no Comet dele lá daquele planta lá em Mogi, das Cruzes de São Paulo. Então, assim, as análises estão sensacionais, os lúpulos estão bombando e os aromas também, né? Agora, o nosso desafio é esse, fazer com que o cervejeiro use e nos diga na prática como é que ficou a cerveja, que é o que interessa para todo mundo. Boa noite para todos. Boa noite, Alexandre. Só queria abrir um parêntese aqui, me apresentar. Sou advogado, eu moro aqui em Minas Gerais, norte de Minas, tá? Mas divisa com a Bahia. Eu moro na cidade de Montes Claros. E a gente tem aqui o lúpulo, ninguém ouve falar de lúpulo, nem sabe o que é lúpulo, na verdade. Eu andei pesquisando e a gente tem a intenção de estar abrindo uma associação dos produtores de lúpulo do norte de Minas Gerais. Eu acho que organizar essa cadeia através de associações regionais seria uma boa iniciativa para poder conectar as pessoas nessa cadeia, né? Então, a gente está iniciando aqui na região inteira não tem ninguém que produz lúpulo, tá? Ainda ninguém descobriu o potencial do lúpulo. Isso é uma descoberta mais voltada para São Paulo, para o sul do país, certo? Mas a gente está caminhando aqui com passos lentos ainda, mas tudo é um aprendizado, entendeu? E a gente quer organizar aqui um seminário, introduzir o lúpulo na agricultura familiar, para aquele pequeno produtor rural que tem ali 2 hectares, que ele possa ali plantar o lúpulo e ter alguém que possa comprar o lúpulo Exatamente.
essa produção, certo? Então, eu não sei se uma cooperativa regional também seria a solução disso, tá? Porque incentivar o pequeno produtor a plantar pela rentabilidade é até interessante. Mas quem irá comprar, né, na mão desse produtor? Ele quer saber por quanto ele vai vender e se ele tem uma certeza que no final do ano ele vai poder escoar sua produção, né? Então, a criação de associações profissionais serviria para isso mesmo, para reduzir custo, para informar, para dar curso, né? Para ver a rentabilidade, para ter conectar clientes com compradores. Então, eu acho que no Brasil falta muito isso, porque mal falte a memória aqui, só tem a associação nacional, né, do lúpulo. O Marco Stefanes acabou de entrar, o Marco Stefanes, né, presidente da Prolúpulo. Não sei, né, se dentro da Prolúpulo existem regionais, né? E aí, tudo bem? Oi, Marcos. Tudo bem? Tudo bom? Acabei conseguindo entrar aqui bem na hora do assunto. Não temos ainda. É um assunto que até a gente estava conversando na reunião da diretoria outro dia, que vai ser uma consequência do que quando as coisas aumentarem de corpo, mas a princípio não, porque tem lugares que tem 2 ou 3 associados e ainda não comportaria regionalizações, sabe? Aí está sendo reestruturado muita coisa da associação, mas é uma coisa que eu acredito que com o tempo vai acontecer, sim. Vai ter regionais, mas eu acho que vai levar mais um tempinho. E, pessoal, eu acho que a gente tem um desafio enorme de manter o preço também, tá? Por que eu falo isso? O lúpulo, no meu ponto de vista, tá? Ele é uma commodity, né? Porque ele vem importado por aquele preço, tal. E para você vender o lúpulo mais caro que o importado, é muito difícil. Você pode até dizer que ele é um lúpulo assim, assado, tal, que ele é melhor. Ele pode até ser melhor mesmo. A gente sabe que ele é melhor, mas é difícil. Então eu acho que, no meu ponto de vista, assim, eu encaro o lúpulo como uma commodity. Commodity, tá? E quem dá o preço de uma commodity é o mercado. Só o que acontece, se a gente não tomar cuidado e começar a colocar o lúpulo nacional mais barato do que o importado, o problema que eu vejo mais para frente é que o consumidor vai entender que o lúpulo nacional é um produto inferior. Ele está sendo vendido barato. Então, como a gente não tem o mercado maduro ainda, a gente não tem os compradores de lúpulo, né, que fazem o preço lá na Europa, nos Estados Unidos, essas grandes empresas como a Dark Haas, tal, eles que acabam fazendo o preço, né? Tem como dizer, uma câmara, né, de compra de lúpulo. Então eles saem comprando o lúpulo, então eles acabam formando o preço. Aqui no Brasil não tem isso, né? Aqui no Brasil, o próprio consumidor, o próprio produtor é que está dando o preço do lúpulo. Eu acho que a gente corre um risco muito grande se a gente começar a ter no mercado lúpulo nacional por um preço inferior ao importado. Porque eu acho que o mercado vai entender que o produto nacional é inferior e por isso ele tem um preço inferior. Tá? Então eu acho que o pessoal da Prolúpulo aí tal, eu acho que é bem importante a gente começar a entender preço, tá? Assim, e regular preço. O que me preocupa bastante, assim. O que a gente vê assim ainda, sabe, sobre as precificações do lúpulo aqui? É um assunto corriqueiro, toda hora o pessoal está comentando, é justamente isso, sabe? Não tem como a gente comparar o produto com o dólar, com tudo mais, porque é um produto que está aqui dentro, então os preços estão se formando, o mercado ainda é muito jovem, a maioria do pessoal está com no máximo 5, 6 anos, quem tem produções maiores ainda está jovem, de 4 anos para cá. Então, assim, outro dia até a gente fez uma análise, fez um comparativo. A cerveja artesanal no Brasil, ela começou a realmente deslanchar, foi meados dos anos 2000,
para frente. Então, sei lá, a gente teve 20 anos para evoluir. O lúpulo a gente está com 4. Então, assim, espero que com 20 anos o projeto de lúpulo do Brasil esteja gigante, como a gente pensa que vai estar. Então, assim, a precificação é uma coisa que o pessoal está toda hora cuidando muito para não baixar, mas também não cobrar muito mais do que deveria, Exato, porque precisa exato. manter um padrão. Ah, o meu lúpulo tá bom, tá, Aí, ele tá nesse valor, ok, é isso aí. Aí, então, assim, o que o pessoal está começando a ver? Muitos dos produtores não tinham tanto acesso às cervejarias quanto está começando a ter agora. E os cervejeiros não tinham acesso aos produtores como está começando a ter agora. Legal que está começando a ter uma sinergia. E com isso, olha, o preço tá bom, olha, de repente você vê isso, vê aquilo, já tem compras, tem fornecedores que estão com compras de 2023, já produção de 2023 vendidas. Então, aos não, pouquinhos está se regulando, né? e o que é engraçado também é que não tem um intermediário. Isso é bom Exato. e ruim. Ao É, mesmo tempo pode ser bom e ruim. é. Tá? Uhum, Ele é bom porque ele não vai ter a margem dele, o intermediário, uhum, tá? uhum. Mas é ruim porque o produtor não sabe vender. É. A princípio, o produtor não sabe vender. Tá? É uma das E coisas que a gente o vem comentando, sabe? cervejeiro vai falar direto com o produtor. Então, é uma coisa que lá no exterior não é assim. Uhum. Tem um intermediário, e o intermediário tem um papel fundamental na cadeia, que é Mas o esse legal é que, de assim, Pessoal, se eu precificar. puder dar o um legal que está palpite acontecendo próximo agora, assim, nesse ó. esse tema de preço, assim, Uhum. eu acho que a gente tem que ter bastante cuidado para falar sobre isso, porque a gente nem pode regular como associação ou como grupo de produtores, a gente nem pode fazer uma regulação de preço, né? Uhum. E assim, na verdade, eu acho que tem muitas outras coisas para a gente pensar que acredito eu que estão assim são mais urgentes do que esse ponto, porque é um ponto muito difícil porque eu dou assistência para produtores que têm uma quantidade muito pequena de lúpulo que acabam vendendo um lúpulo especial para a cervejaria que está do lado dele e ele vende o lúpulo pelo dobro do preço do que é o lúpulo importado. E tem clientes nossos que estão plantando grandes áreas de Magnum que vão vender o lúpulo pau a pau, com preço, disputar por preço mesmo com o lúpulo importado. Então, acho que são realidades muito diferentes, É, né? Então, acho que é um tema bem complicado e talvez para a associação conversar isso, precisaria, inclusive, trazer especialista nisso, sim, assim, para a gente não sim. incorrer em algum problema mais complexo, Com né, certeza. nesse sentido. Não, e aí até eu queria falar que você, como o Renan, o Gabriel, mas o pessoal aí que está dando consultoria, consegue ir orientando mais ou menos os produtores a qual o valor, o que eles devem fazer, por quê? Pelo trabalho, tem toda uma história, não é só chegar e dizer, eu vou vender por tanto e é por isso, entendeu? É muito cuidado, é isso que tu falou mesmo. Tem que ter um cuidado grande, assim, para não queimar para um lado ou para o outro, né? Exato, exato. Eu acho que não pode queimar nem para o lado nem para o outro. Esse que é o problema. Senhores, A ideia é essa, né? se eu puder aí pegar a palavra um minutinho. Boa noite, eu me chamo Antônio, tá? Eu estou iniciando aí na cultura do lúpulo, já sou agricultor, certo? Também sou formado em engenharia agrícola pela Universidade Estadual de Campinas, tá? Tem alguns pontos aí que estão me chamando um pouco a atenção, até interessante que o pessoal da Prolúpulo está na reunião, tá? Eu vou começar primeiro aí pela questão da precificação, tá certo? Hoje a gente vê que a gente consegue vender o lúpulo a um preço interessante se a gente tiver aí escala e qualidade, certo? Qualidade a gente vê que a gente vem conseguindo aí quando a gente tem consultores bons que auxiliam, quando a gente se dedica, estuda e tal, certo? Escala já é uma dificuldade, certo? Até comecei junto com um amigo que também é produtor, nós dois estamos juntando aí nossa produção para conseguir tá tendo uma escala para atender cervejarias, tá? O que eu ando pensando para médio e longo prazo? Como tem muito lúpulo importado, 99,9% é importado, certo? Isso daí respeita a taxa de câmbio. A gente tem hoje aí um real totalmente desvalorizado de 5,30, 5,40, certo? Se daqui a um tempo esse real se valorizar, a importação acaba ficando mais viável para o cervejeiro, então, consequentemente, o preço do lúpulo internacional cai, tá certo? Aí a gente não se torna mais competitivo,
Então, a gente fala muito aí da qualidade, tá ok, concordo, a gente tem que ter qualidade, está tendo, mas a gente precisa falar em redução de custo de produção, certo? Aí entra a minha outra pergunta. A primeira pergunta é isso. Alguém pensou numa estratégia para conseguir vender esse lúpulo caso esse delta de preço diminua, por exemplo, por conta da taxa de câmbio? Tá? Um outro ponto, eu queria saber da Prolúpulo, se ela tem procurado aí universidades para incentivar pesquisas em toda a parte de secagem, em toda a parte de desenvolvimento de equipamento, para a gente conseguir ter escala e reduzir custo. Tá? Então, minha visão para agora não me preocupa, certo? Pelo menos até o próximo ano, talvez. Mas daqui 3 ou 4 anos, eu tenho medo do negócio não se sustentar, certo? Essa questão de ser brasileiro, tal, é interessante, é legal, mas no fim das contas a gente precisa ser competitivo. E outra coisa, a gente vê muito hoje a questão do marketing, tá certo? A gente vê aí, por conta de aumento de preços, empresas urbanas enfiando coisas aí totalmente sem valor agregado por conta do marketing. A gente vê aí carro elétrico da Tesla sendo mais poluente que o nosso carro movido a etanol por conta do marketing. Queria saber também da Prolúpulo como que está a questão do desenvolvimento de campanhas de marketing. Eu acho que o marketing é um caminho muito alto, muito forte para uma cultura em ascensão, tá certo? Ainda mais no mercado cervejeiro, que o tomador de cerveja artesanal normalmente pessoa com um poder aquisitivo um pouco mais elevado, tal, tá certo? Então, vai nessa linha a minha questão, tá? Algumas direcionadas para a Prolúpulo, outras para qualquer um que já pensou dessa forma e tem alguma coisa para contribuir aí, tá certo? Sobre a questão do preço do dólar e de precificação em geral, a gente começou a trabalhar com lúpulo há 15 anos atrás, então a questão do dólar era completamente diferente, né? A gente ficou muito feliz, né, nos últimos anos, quando o dólar começou a disparar, porque para a gente se torna muito mais viável, né? Para várias outras culturas também. Perfeito. No Mas, setor é a assim, mesma coisa de carne. Como? Para a pecuária também é benéfico, apesar de a produção subir, mas a exportação está disparando, né? Muito forte. Então, aí o que acontece? A gente consegue hoje ter um custo de produção mais baixo do que o da Argentina e a Argentina está fazendo algumas comparações, acredito que um pouco mais baixo do que eles têm nos Estados Unidos e na Alemanha, o que nos impressionou um pouco também. A gente imaginava que tinha várias ineficiências aí, mas eu acho que o custo de matéria-prima para implementação, o custo de enfim, dos insumos, o custo de poste, de cabo de aço, tudo isso para a gente ainda é mais baixo, o custo de mão de obra para a gente ainda é muito mais baixo do que para eles, então a gente está com o custo de produção um pouco mais baixo e geralmente as margens de lucro dos projetos são um absurdo, né? São muito grandes justamente porque o dólar tá muito alto, né? Mas sempre que a gente faz, e não tem previsão, pelo menos não tem nenhum instituto mostrando uma previsão de queda a curto e médio prazo, né? Mas a gente sempre faz, quando a gente faz as análises financeiras para antes de iniciar os projetos, a gente sempre conta com várias possibilidades de problemas nos projetos. E um deles é essa questão do dólar, né? A gente tem que considerar um preço de venda, e aí quando a gente escolhe cenários por preço de venda, a gente tem que considerar uma possibilidade de, por algum motivo, ter uma queda do dólar, né, o real se apreciar, e aí a produção tem que suportar isso, né? Não tem como ficaria muito arriscado a gente montar um sistema de produção baseado no dólar tá 5,50 e se baixar para 4,5 a gente não conseguir sustentar, se baixar para 4. Então isso a gente tem que prever e eu não, assim, raros produtores estão fazendo análise financeira antes de implementar um cultivo, né? E isso é muito importante e geralmente a gente não implementa os campos da forma como a gente quer, a gente implementa de uma forma que a análise financeira nos indica, porque nem sempre usa o equipamento adequado, nem sempre usa a variedade que gostaria, a gente sempre trabalha no melhor cenário financeiro, né? Então, isso é muito, muito importante. Agrônomo, geralmente, que é no meu caso, né, a gente sempre quer fazer o melhor nível técnico possível e geralmente não é o mais indicado também em relação à questão financeira, né? Então é essencial fazer uma análise financeira antes de implementar o cultivo, né? E tem a questão da produtividade também, né? Porque a
produtividade acho que é até mais importante, porque o que a gente vai gastar de insumos, tal, de cabeamento, essas coisas, é a mesma. Se a planta produzir 200 gramas de lúpulo seco, ou 500 ou 800, como é na Europa, né? É o mesmo preço que a gente paga, o cabo de aço é o mesmo. É um problema seríssimo, né, no Brasil hoje. A maior parte dos menos ou produtores tem mais. uma produtividade muito baixa, muito baixa. E tem a questão da segunda safra. Não sei como é que vocês estão vendo aí a questão da segunda safra. A gente tem 2 safras no ano. A gente vai tentar aqui, né? Eu tô com o Renan Furlan e a gente vai tentar ver como é que a planta reage, tal, se a planta vai produzir legal 2 safras ou não, mas é uma coisa nova ainda, né? Onde a gente já há muitos Se anos faz realmente 3 safras, tiver onde o 2 clima permite, né? safras, Mas aí eu acho que o Antônio tinha deixado tantas questões aí, né? Que eu não vou entrar aí em outra para não ficar outras para não, trás. sim. Uhum. Que o Marcos, eu acho que tem um Não, bocado de sem preconceito. entrar nesse Não, mas eu tenho mérito muito interesse. Eu técnico, acho que mas isso é um acho que ponto a que ajuda muito a produtividade viabilizar. Eu acho uma é pergunta muito boa. fundamental. Ajuda muito a viabilizar o nosso lucro aqui, a gente poder fazer 3 safras por ano. Em algumas regiões, 2 safras, e outras, como São Joaquim, a gente só consegue fazer uma. Mas, enfim, em regiões quentes a gente consegue fazer 3, e isso faz toda a diferença para os projetos, né? Eu acho que é um assunto muito importante a gente discutir. O meu projeto, eu estou contando com 2 safras, né? Estou fazendo a minha viabilidade baseada em 2 safras. E aí as tuas 2 perguntas ali também, questão de equipamentos. Já tem hoje o seu Amadeu aí que está produzindo equipamentos muito bons aqui no Brasil, com uma qualidade boa, e aí eu acho que ele ainda, de equipamentos grandes, ainda é o primeiro, e acho que é o único que está aí fazendo coisas maiores. Acho que com o tempo, a própria empresa dele vai amadurecer mais, ainda vai ter mais opções, e pode ser que apareçam outros fabricantes, enfim, porque o custo hoje de ter um equipamento é que ainda pesa um pouco no implemento do plantio. Então, como o Felipe, todo mundo sabe aí, vocês estão produzindo, todo mundo sabe, o quão é importante ter um equipamento já para ter um processamento a partir de determinada quantidade de plantas. Porque chega um ponto que não consegue mais fazer manual, e aí, para tudo se tornar competitivo, já começa a ter o processamento, né? Então, eu acredito que é aquilo que a gente estava falando antes. A gente vai ter um bom tempo ainda pela frente aí para que tudo vá se alinhando e que se torne o lúpulo no Brasil se torne algo realmente grande como vai ser. Aí a gente conversando sempre... a não ser se você tem uma família de uns 40 filhos. Aí, vai colher tudo aquele Não dá, manual é impossível fazer manual, é impossível. Não, e aí o pessoal está trazendo umas coisas de fora do Brasil também, aí de repente pode ser que equipamentos grandes, né? O pessoal do Felipe, o pessoal estão trazendo equipamentos grandes, então também não sei como é que está a demanda deles, mas eu vi que teve uma busca já. Enfim, eu acho que vai regulamentando. Aí vem a questão do marketing. O que eu vejo assim, aqui no Brasil a gente vai ter que seguir o que a Austrália e a Nova Zelândia fizeram, que eu vejo que é o perfil mais próximo do lúpulo do Brasil, e quando tiver um lúpulo realmente nacional, variedades desenvolvidas no Brasil, que se siga para isso. Daí tu comentou antes ali, né, sobre universidades. Então já tem universidade de vários lugares, toda semana pelo menos alguém de uma universidade chama a gente para como pode fazer, estudar e buscar. Lá, há 4 anos atrás, tinham, sei lá, 3, 4 universidades, 5 no máximo, talvez, fazendo pesquisas. Hoje tem universidades em quase todos os estados, pelo menos em todas as regiões do país, 1 ou 2, pelo menos, fazendo pesquisas com lúpulo. Então, buscando para aquela região, para aquele lugar, o que pode ser feito, buscando melhoramentos, enfim. Acredito que vai um tempo, vai surpreender a gente quando vai ter a primeira variedade desenvolvida no país. E aí o marketing é fundamental. Então, assim, uma das coisas que a gente conversou bastante, que vai mudar agora, a gente vai chamar uma empresa para fazer o marketing da ProLu, porque é muito importante que tudo que seja sendo feito para os associados e até mesmo que a gente possa fazer, tem que estar divulgando. A gente estava puxando no Instagram, mas era a gente mesmo que fazia, um trabalho voluntário, então não era toda hora que conseguia fazer. Então vai ter uma empresa aí logo que vai estar fazendo isso, então tudo profissionalmente, o negócio vai ficar bacana. E está se encaminhando,
se encaminhando. Acho que vai ser e realmente o marketing é bem importante. Eu queria levantar uma pauta aqui, pessoal. É o seguinte, Ô, Alexandre, só se eu puder complementar antes essa questão do equipamento ali, tem a empresa ali em São Paulo, Jarinu, né, que está, ou alguma coisa parecida, não sei se eu falei o nome errado, que está fazendo umas peladoras bem pequenas, a custo baixo, para áreas de 1.000, 2.000, 3.000, 4.000 metros quadrados, equipamento bem compacto, bem pequenininho. Tem o Stefano também, que é um agrônomo. Estão começando, né? Uhum. Que fez uma peladora, não sei a que nível que está. Tem uma empresa chamada Gel, que está começando a fazer peletizadora. Então, está subindo, né? Além do Amadeu, que isso. Um ícone, né? Gigantesco, né? Foi um cara que nem acredita até hoje que ele começou a desenvolver esses equipamentos. A gente chegou lá e pediu para ele fazer. Ele acreditou que existiam produtores e fez a máquina na confiança, assim, é impressionante. Mas estão surgindo vários outros, né? Isso é muito importante para a gente. É importante porque o mercado começa a ter as demandas, começam a ter, e de repente um produtor só, 2, 3 não consegue dar conta, mas quando tem mais pessoas produzindo, consegue ter equipamentos maiores, melhores, com preço melhor, que eu acho que é o que vai ser o essencial, é o valor desses equipamentos, né? E hoje tem muita gente terceirizando, né? Hoje a maioria dos produtores que a gente pensa está terceirizando, está mandando beneficiar, mesmo longe, colhe de tarde, transporta à noite e faz o beneficiamento em outras fazendas, para você evitar, pelo menos nos primeiros anos, ter que investir em galpão, em equipamento, e em aprender a usar os equipamentos, manutenção e tudo mais, né? Mas desculpa, Alexandre. A minha preocupação aqui é porque a gente faz parte do CMDRS, né, que é o Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável, onde a gente atende aqui mais de 300 associações, são pequenos produtores rurais, e a grande preocupação é a possibilidade de fazer um consórcio entre culturas, entre o lúpulo e o que aquele produtor rural já produz na sua propriedade. É viável? Tem essa possibilidade? Acho que tu já fez alguma coisa, se não, Felipe? Ou alguém fez? Assim, eu não sei se a tua pergunta é se tem viabilidade de um produtor trabalhar com outras culturas que ele já tem na propriedade e lúpulo também, ou de consorciar realmente na mesma área mesmo, né? Plantar junto com o lúpulo. É exatamente isso, porque o produtor, por exemplo, você tem que se preocupar com a característica de cada produtor, né? Regionalizar isso aí. Aqui na região de Minas Gerais, o produtor ele não vai só plantar o lúpulo, que ele tenha mais conhecimento, seja mais manipulável, né? A pergunta é, se tivesse um seminário, a pergunta seria, é possível consorciar, ter esse consórcio entre o lúpulo e outra cultura que ele já vem trabalhando com ela? Inclusive, a gente vai montar, em breve, a gente está trabalhando para ter um polo de produção de lúpulo aí em Montes Claros. Como é que é? Eu não ouvi direito. A gente está trabalhando para montar um polo de produção de lúpulo aí em Montes Claros. Então, você está falando com a pessoa certa, né? Eu já vou anotar o contato aí para a gente conversar mais sobre isso. Mas é de Montes Claros, né? Vai ser um prazer, porque aqui a gente tem uma região ampla, né? Que tem uma característica bem peculiar, que tem sol o ano todo, né? E tem pequenos produtores rurais, né? Que se interessa muito. Tem a UFMG, tem outros órgãos estaduais, municipais que querem dar um apoio, que têm interesse de fomentar a produção do lúpulo aqui na região. Então, o que dificulta para o pequeno produtor é a unidade de beneficiamento, que é muito cara. Como a gente está trabalhando com desse formato de você terceirizar ou até vender a planta diretamente para quem tem unidade de beneficiamento, fica muito fácil para o pequeno produtor entrar e começar a trabalhar com lúpulo, até se adequa bastante, por ser uma cultura de alto valor agregado e tudo mais. A gente consegue trabalhar, a maioria das áreas trabalha com lúpulo e outras coisas. Agora, consorciar de você plantar no meio da lavoura do lúpulo outra cultura, a gente faz muito pouco. Tem algumas fazendas que são orgânicas, biodinâmicas, que plantam alguma coisa, planta feijão, planta algumas coisas no meio das linhas. E se usa muito pecuária, então ovelha, principalmente, a gente trabalha sempre dentro do lúpulo, né? Mas, em geral, a cultura do lúpulo tem um valor agregado tão alto que o produtor destina aquela área ali só para isso e acaba não usando muito para outra coisa. Eu posso falar aqui,
a gente teve uma experiência na prática, tá? Quando eu comecei com o lúpulo aqui, a gente fez toda aquela montagem dos campos, tal, do lupulal, dos postes. E aí eu vi aquelas ruas bonitas, né? Entre os lúpulos, aquela rua lá bonitinha. Eu falei, putz, acho que deve dar para plantar feijão aqui. E eu plantei. Eu plantei feijão. Olha, cara, eu vou te falar uma coisa. Deu muito trabalho esse feijão, cara. Eu tirei ele, cara, que não dava, porque Atrapalha ou, muito. é, ou era o resto, cara, porque o manejo acaba sendo muito dificultado, entendeu? Você O lúpulo, acaba. O manejo do lúpulo já não é fácil. Se o você lúpulo é colocar uma outro planta aí no seletiva, né? meio, Ela não aceita vai te outras dificultar. culturas. Não vai ser um problema para a planta. Para a planta não vai ser problema, porque o feijão não vai fazer sombra, ele não vai tirar nutrientes do solo assim no limite que o lúpulo utilizaria. Até porque eu planto em canteiro o meu lúpulo aqui, tá? Mas assim, para o produtor é duro, é bem duro, cara, porque para você manejar o lúpulo, como ele é muito alto, você precisa de espaço, entendeu? Para andar nas ruas, para subir aqui, ali e tal, arrumar o pó. Se você tem uma outra cultura ali plantada no meio, vai acabar te dificultando muito. Assim, a minha opinião, tá? Como eu tive essa experiência e para mim não deu certo. Então eu vou deixar lá Não, eu acho que o uma compartilhamento, cobertura, né, só uma cobertura rasteira mesmo e só, cara, porque não dá não. não, Só, o que eu digo é desculpa. o seguinte, às vezes é o produtor reservar uma pequena área para a produção de lúpulo e continuar fomentando a cultura dele, né? Ah, sim. Isso. Não, não, se não se for em outra área, assim, do lado e tal, beleza. É Ô, diferente. pessoal, eu sou aqui Yuri de Concórdia, estou aqui com meu pai. Eu sou estudante de agronomia aqui e eu pesquiso bastante os sistemas agroflorestais, que foi uma forma de cacau e café, principalmente, conseguir um valor agregado bem alto e aumentar, principalmente, a qualidade do produto. E eu estou dando uma estudada, agora um pouco complicado com a faculdade e tudo, né, para tentar ver como seguir nesse caminho do lúpulo com os sistemas agroflorestais. E não e usar esses linhas entre o lúpulo, talvez não para produção necessariamente, mas sim para ter uma quantidade de matéria orgânica para Ah, sim, não, com certeza. o próprio Com lúpulo, certeza. sabe? Sim. Talvez até umas hortaliças, dependendo de como for manejado, né? Mas daí, Não, se for não, alguma como cultura cobertura, como cobertura para produção com de matéria certeza, tem que orgânica, ter. e aí tu consegue cortar na época de colheita, tu consegue manejar da melhor forma possível. Quando tu colher o lúpulo, tu consegue deixar essas plantas nas entrelinhas para ocupar esse espaço, né? Ocupar esse sol que não vai estar sendo utilizado depois da colheita, né? Então, Então, o que a gente planta aqui é cobertura, né? Cobertura verde, tá? Crotalária, tudo que vai ajudar a melhorar o solo. A gente tu acaba plantar e plantando aqui no meio tratar da rua. com E constância, né? usar Tu como cobertura, né? manter A gente até Eu tive a mantém uma experiência com cobertura, a feijão gente aqui, costuma manter uma não deu não. cobertura perene e sempre faz um plantio direto, digamos assim, né? Um plantio em cima, né? Com plantadeira, ela faz o risco e planta, né? Então no inverno a gente planta aveia, ervilhaca, nabo Isso. forrageiro, no verão planta crotalária, etc. Então, assim, tudo que a gente puder fazer, tudo que a gente puder exagerar para fazer um ambiente o melhor possível de solo para o lúpulo aqui no Brasil, em geral, ainda vai ser pouco. A gente ainda tem focado muito pouco nessa questão de solo e a maioria dos produtores tem problema com podridão de rizoma e, enfim, muito produtor tem problema com ácaro. Quando a gente vai procurar a origem do problema, na verdade, tem ácaro porque está faltando água na planta, está faltando água, não é porque o produtor não está fornecendo, é porque tem podridão de rizoma, né? Viróides que estão muito espalhados pelo Brasil também facilitam a questão de podridão de rizoma, então a gente tem que fazer um manejo de solo assim, no máximo do que a gente puder fazer, e grande parte disso é a questão dos cultivos de cobertura, né? Então a gente tem que produzir realmente bastante biomassa, trazer de fora, quem tem a maioria das propriedades consegue trazer material de fora também para complementar, né? Palhadas em geral, serragem, casca de arroz, casca de café, mas tem algumas propriedades que não tem, então dependem exclusivamente de produzir bastante biomassa
nas ruas para estar agregando no sistema, né? Essa parte é essencial. A gente ainda avançou muito pouco nisso no lúpulo, né? Talvez seja o principal motivo de baixíssimas produtividades no lúpulo brasileiro, pelo menos dos lugares que eu visito, assim, aleatoriamente. A gente ainda está com o sistema bem inicial, assim, ainda tá com planejamento. Eu estava com algumas ideias, assim, que eu pretendo testar, né? E talvez fazer linhas intercaladas com árvores menores que ficam abaixo dos 6 metros do lúpulo, né? Então, talvez a bananeira, que é muito utilizada no sistema agroflorestal para manter a umidade, para ter essa matéria orgânica do caule da bananeira, que é muito utilizada. Talvez algumas plantas um pouco de menor porte, sabe? Para tentar utilizar e ter essa produção de micro-organismos para auxiliar na melhora da qualidade do lúpulo, sabe? Olha aí, a gente precisa de criatividade para tentar. A hora que você falou do sistema agroflorestal, eu já pensei E, assim, poxa, como, né? Mas já tem que ter criatividade. Eu pensei em plantas um pouco mais baixas, os 6 metros, que a gente consiga manejar, sabe? Que não precisem dar tanto trabalho, porque o lúpulo já é trabalho suficiente, né? Muito trabalho. Felipe, questão de você falou muito de biomassa. Se a gente pensar no milho, o milho tem tem bastante biomassa. Você poderia plantar um milho que é uma cultura aí um pouco mais simples, na questão de tratos culturais, dá para passar com tratores na linha e tal, e colhe a espiga, deixa uma biomassa muito grande, uma biomassa maior que a da crotalária, inclusive. Óbvio, não é uma leguminosa, não vai ter uma fixação de nitrogênio e tal, mas a questão da biomassa tem, o próprio sorgo, o próprio milheto, tá certo? Não tem nada nessa linha hoje no Brasil. O milho é interessante porque, além da biomassa, você tem aí a espiga, né? Entendeu? Não sei como que daria para trabalhar no lúpulo, passar com um trator no meio do milho lá, né? Mas... Então, o problema é que o milho, você precisaria, ele vai acumular muita biomassa mais no final do ciclo, né? Quando ele já está com pouca biomassa. E aí isso é que a gente não consegue deixar uma cultura alta no meio, porque dificulta a gente passar, dificulta a pessoa passar fazendo as aplicações, dificulta passagem de trator, e você também vai ter que fazer tudo manual no milho, né? Colher manual, vai fazer tudo manual, né? Porque você não vai conseguir passar com a plantadeira e tal. Então, por exemplo, a gente trabalha com crotalária, a gente não deixa a crotalária ficar alta, né? Porque a crotalária fica 3 metros. Não, vai então, a gente roçar roça ela direto. bem baixinha, né? Então, mantém sempre roçado baixo para permitir a gente fazer as operações, né? Ô, Marcos, está desligado o teu microfone. Gente, o Tu Bruno sabe se foi feito teste, Felipe, tu sabe se foi feito, alguém mais sabe se foram feitos testes com a palha do pinus para fazer essa questão de cobertura? Com a folha do pinus, né? Não, ainda não soube. Também tenho essa curiosidade. Porque, pô, aqui, pelo menos aqui na nossa região, na Serra, tem muito, não sei o que se poderia causar, porque nasce muito cogumelo, muito fungo no meio do pinus. Agora, se isso poderia atrapalhar ou ajudar, aí eu já não sei, né? Acho que o Pablo tá aí, o Pablo que é o cara do cogumelo, acho que ele tá aí, né? Que eu acho que entrou. Bem-vindo, Pablo. Eu estava querendo abrir chamar aqui um dono de uma cervejaria, né? O Bruno, que é da CUD, para ele também expor, né, as ideias. Hoje o tema, de certa forma, é bom tratar de vários assuntos, mas também na parte, né, da visão da cervejaria. Não sei se o Bruno está ativo aí, Bruno. Bruno Parreiras? Acho que ele tá ativo aí, mas não sei se ele está... Então vamos prosseguir aqui. Se ele ouvir depois, a gente te chama. Vamos matar o Mário. Oi, Bruno. Estão me ouvindo aí agora ou não? Estamos sim. Você pode abrir o áudio, seu vídeo aí, Bruno? É que eu estou em trânsito, então eu prefiro... tô só no Viva Voz aqui. Mas deixa eu te falar, estou escutando aí, eu acho interessantíssimo, eu acho que a gente está num nível aí de discussão bem técnica e bastante interessante. Eu acho que é super pertinente com relação
inclusive, assim, o momento da produção, acho que faz todo sentido, né? E assim, eu queria colocar o ponto de vista sob a ótica da cervejaria, principalmente a cervejaria menor, né, de menor escala e tal, mas que tem a preocupação na questão da padronização e para manter produto mesmo, né? Enfim, não é aquele produto que vai nascer hoje de um jeito e amanhã pode estar diferente, assim, na questão sensorial do produto final, né? Então, assim, eu acho que faz sentido nesse ponto a gente começar a preocupar nessa questão de padronização mesmo, porque afinal de contas a gente quer ter produto, né? Então a gente precisa que o resultado sensorial na cerveja, no final das contas, ela seja mantida, né? E ao mesmo tempo a gente precisa entender essa dinâmica no sentido assim de conseguir escalar isso para uma programação anual, ou que seja uma programação de mais longo prazo, né? Então, assim, são essas duas variáveis que acho que vale a pena a gente levar em consideração nesse momento, principalmente na questão aromática da cerveja, né? Que até que a amargor a gente consegue mais ou menos ir equilibrando, enfim, fazendo esses blends que podem ser ajustados, né? Mas na questão aromática, de fato, acho que pode dar mais problema nesse sentido, assim. Então, cara, eu acho que eu posso dar uma contribuição aqui com uma visão que eu tenho. Eu não sei se eu estou errado, se eu estiver errado, vocês me corrijam, tá legal? A questão da padronização, né, da safra. Né? Uma safra pode ser boa, outra safra pode não ser muito boa. Em questão, pode variar um pouco de alfa-ácido, óleo essencial. Isso é uma coisa que a gente fica pensando aqui no Brasil, mas isso também ocorre no exterior, né? Uhum. E o que acontece é que no exterior a gente tem aquela figura que eu estava comentando antes, que é a figura do intermediário, né? Então a Bart Haas, ela vai lá, ela compra lúpulo de vários produtores e ela consegue fazer aquele blend. Então ela consegue chegar naquele lúpulo lá, sei lá, no Hallertau lá deles, eles conseguem chegar naquele mesmo Hallertau todos os anos, apesar das variações que são comuns da natureza. Não tem como, sabe? A natureza é inconstante. Um ano vai chover mais, um ano vai chover menos, vai fazer mais sol, menos sol, e a planta vai mudando. Só que acontece, lá no exterior tem esse cara, que é o cara que compra lúpulo de vários, dá uma homogeneizada em tudo, entendeu? E chega naquele ponto onde ele quer chegar. Todos os anos ele vai ter mais ou menos o mesmo lúpulo também. A gente sabe que se a gente pegar lá a caixinha do lúpulo para fazer a cerveja, quando a gente colocar lá na fórmula lá do Beersmith, a gente vai ter que dar uma acertada também. É que muitas vezes a gente esquece disso, né? Mas também tem que acertar, tá, pessoal? Então, assim, e outra coisa também, uma cervejaria grande, ela tem como fazer a análise do que ela está comprando, né? Ela não vai comprar o lúpulo lá na Brew Shop como o cervejeiro compra, não. Ela vai comprar alfa-ácido, né? Então ela tem um laboratório lá dentro. Uhum. Então essa questão da padronização é uma coisa que a gente ainda vai ter que pedalar bastante e vai depender da maturidade do nosso mercado também, né? Para ter essa figura que vai comprar lúpulo do interior de São Paulo, de Minas, do sul de Minas, do norte de Minas, vai conseguir comprar lúpulo no sul e vai fazer um blend do Comet nacional. Então ele vai chegar naquele Comet brasileiro, ele não vai chegar no Comet do sul de Minas ou da Serra Fluminense, tal. Não, ele vai ter o Comet nacional. Eu acho que até a gente chegar nesse estágio vai demorar um pouco, mas acho que é um caminho que eu vejo, assim, não sei se eu estou errado, tá? Me corrija Aí, se assim, o falei que eu besteira aí. vejo, Tídio? Volto naquela situação que eu falei, no Brasil, eu acredito muito, tenho conversado com todo mundo, porque assim, eu estou dos dois lados, eu estou do lado
das cervejarias e todo o lado do produtor, por fazer parte do meio cervejeiro também. Então, assim, eu sempre escuto toda hora de um lado, escuto de outro e tento levar para os dois a informação do que está acontecendo. A gente, mais uma vez, o que eu vejo, assim, muito claro, por que eu citei antes ali de a gente tem que seguir o que a Nova Zelândia e a Austrália fizeram? Eles não têm lúpulos de amargor, eles têm lúpulos de aroma, e tem lúpulos que trazem o amargor, mas o foco principal deles é o aroma. Então, assim, aí eu fui numa reunião, num lançamento aqui no Brasil, foi lá em Itajaí, da Hophead Farms, que um cara era um cervejeiro da Samuel Adams e o outro, eu não lembro se era de uma fazenda, que ele era o cara responsável, ou ele era de outra cervejaria. Mas, enfim, eles juntaram e o que eles fazem? Eles viajam o mundo comprando lúpulos e vendem exclusivamente aqueles lúpulos, entendeu? Ah, tu quer um lúpulo com perfil qual? Eu quero um perfil de fruta amarela, fruta de caroço, isso, aquilo. Tá, para ti vai ser essa variedade que eu tenho. E ele vende toda aquela safra, porque o cara vai fazer um lote de cerveja com aquela safra. Ah, agora eu tenho outra. Então, assim, aí tu acaba tendo produtos exclusivos com características exclusivas. É onde você tem um diferencial no mercado também. Eu acredito muito que vai ser um caminho para o Brasil isso, sabe? Entendi o que você falou, porque o amargor, na verdade, é alface, alface. Não tem muito. Vai acabar na fervura, assim, acabou. E é bem legal isso que você comentou, porque o cara não está comprando uma variedade, ele está comprando um aroma. Exatamente. Né? Ele quer um aroma cítrico, herbal, enfim. Aí o cara fala assim, não, beleza, pega isso daqui. Né? Achei bem interessante isso. Isso já é um passo além ainda do que eu estava e a gente bate bastante assim agora tem bastante pessoas estudando, muitos doutores já indo por umas linhas, e a gente vai comentando, cara, busca desenvolver, busca procurar o que vai levar o diferencial do Brasil no mundo, sabe? Por que de repente o Brasil vai se tornar um exportador de lúpulo como o país lá da Oceania? Porque a gente tem características de lúpulos nossos, então é isso que a gente quer. Por que a África está aparecendo com os lúpulos diferenciados? E a África não tem tanto tempo de cultivo assim também. Então é isso, sabe? A gente tem que buscar países que estão há menos tempo e o que eles estão fazendo, se destacando para que a gente chegue nesse nível também. Então, aí, gente, eu até gostaria de voltar na questão, o Bruno falando aqui de novo, tá? Eu levantei essa bola justamente porque essa é uma dinâmica que eu acho que é interessante para o produtor conseguir enxergar, que uma questão é a gente levar para o ponto da produção spot ali. É uma sazonal, é uma cerveja que eu vou fazer hoje. E essa oferta experimental, acho que é fundamental ainda mais para o nosso segmento, tá? Agora, também entender o outro lado, e aí eu acho que vale a pena a gente tentar estabelecer cada vez mais essas parcerias em termos de contratos anuais ou garantia de fornecimento e buscar, enfim, essa padronização de armazenamento, qualidade entre as safras e tal, que eu te confesso que ainda fica um pouco longe dessa questão, por falta de tempo de conseguir conversar com produtores e acompanhar o mercado mesmo. Mas para a gente também começar a sustentar certos produtos que são de linha, para dar viabilidade econômica para os dois negócios, que são tanto produtor de cerveja quanto produtor de lúpulo, né? Que é o que vai dar meio que esse sustento de contratos. Assim. E essas novidades pontuais precisariam, de fato, ser exploradas, e aí entra naquela questão de marketing, a questão do produto que vai ser exclusivo, a questão do produto que vai ser produzido uma única vez e, eventualmente, com aquela característica daquele momento ali. Né? E aí... Então, Mas isso que tu falou, Bruno, assim, isso que tu falou é bem certo. E assim, o que eu já vi? Tem produtores, ele produziu lá SAAS, ele produziu 100 quilos de SAAS. E chegou uma cervejaria e viu, pô, esse teu SAAS tá bom, eu quero tudo para mim. Cara, ele já vendeu a safra desse ano e a safra do ano que vem, sabe? Não sei se foi a quantidade tão grande que ele produziu, mas ele teve uma quantidade bem grande e já tá vendida a safra dele. Então, o pessoal está começando a ver isso e correndo atrás. Aos poucos, os cervejeiros, as cervejarias estão vendo e estão conversando, está criando esse canal mais direto, sabe? Está todo mundo começando a entrar nessa sinergia, que é aquilo que eu falei antes, a gente tentar aproximar todo mundo. Esse ponto, só para fazer um adendo também, a gente tem soluções a longo prazo, mas foi algo que a gente começou a enfrentar alguns anos atrás, que a gente não tinha previsto, essa demanda das cervejarias por
um padrão, né, ao longo das safras, ao longo dos anos, principalmente porque a gente faz em 3 safras por ano, em alguns lugares, 2 safras por ano, acaba que as safras de inverno e de verão são diferentes, etc., né? E, assim, acaba que a maioria dos projetos só se tornam sustentáveis vendendo para cervejas de linha, né? Difícil você se sustentar, a não ser que seja muito pequeno e tenha, enfim, um arranjo bacana, né, com algumas cervejarias para fazer cervejas sazonais. A maioria dos projetos se sustentam vendendo para cerveja de linha. Então, a gente faz um trabalho bem forte no campo para alcançar essa homogeneidade, né? E não é muito fácil, né? A gente precisa realmente de bastante esforço. Por exemplo, a gente às vezes segura um pouco a produtividade no verão para a gente conseguir manter a mesma qualidade do que a gente colhe no inverno. No inverno, a gente muitas vezes excede o limite do que seria o melhor tecnicamente o desenvolvimento das plantas para a gente poder se aproximar com a safra de verão. Então, a gente faz bastante esse esforço para conseguir. E, na maioria das vezes, a gente consegue ter um lúpulo bastante padronizado, salvo erros que muitas vezes acontecem. A gente consegue entregar lúpulo com um padrão muito bom entre as safras ao longo dos anos, mas ocorrem erros, né? A gente, por exemplo, esse ano, numa fazenda, a gente não conseguiu fazer a operação rápido para iniciar uma nova safra, demorou muito para iniciar uma nova safra, as plantas perderam um pouco de vigor, veio um frio muito forte e as plantas floresceram antes da hora, que é um caso que acontece com certa frequência quando a gente faz algum tipo de erro, né? Pronto, já é um lote que a gente vai ter de lúpulo ali, 5% da área de produção, que aconteceu isso, a gente vai ter um problema e vai ter que vender separado para outros mercados, né? Não vai dar para entrar para a linha, né? Então, a gente ainda assim, como a gente precisa fazer um esforço para poder alcançar esse produto padronizado, muitas vezes algum errinho que a gente comete, a gente chega no final das safras e tem alguma parte do nosso lúpulo realmente um pouquinho fora do padrão, né? Mas é o que está evoluindo, mas o produtor hoje, como é uma demanda imediata, né? A cervejaria precisa de lúpulo padronizado para manter uma cerveja de linha. A gente hoje consegue, né, fazer isso, né, manter ao longo das safras um padrão mínimo, né, para poder viabilizar, né, a cerveja de linha, né? Felipe, só uma dúvida, cara. Como você está conseguindo colocar cerveja em linha com áreas pequenas? Não, mas tem, vamos dizer, a Happy Brew, por exemplo, mantém uma cerveja, eu acho que deve ser uns 400 quilos de lúpulo por ano só, ou 600 talvez. Só um exemplo, né? Mas tem muito produtor colhendo tonelada, né? Então, a gente até, assim, quando fala em dificuldade de mercado, a nossa dificuldade hoje, quando conversa com a cervejaria, geralmente é ter a quantidade suficiente para rodar um ano, né? A gente hoje não tem muita dificuldade na questão de mercado em geral, né? Não, eu falo não por mim, porque eu sou terrível, né? Se eu precisar vender alguma coisa, eu já entro em falência na primeira semana. Mas os produtores que fazem esse serviço, né? Tem algum pessoal já começando a fazer isso de forma especializada. Tem alguns distribuidores que estão começando a trabalhar com lúpulo também brasileiro e tem alguns produtores, principalmente, que estão começando, além de vender sua produção, comprar a produção de outros e comercializar, né? Então, esse trabalho que eles estão fazendo, assim, a princípio, estão conseguindo vender bem todo o lúpulo produzido, né? Entendi, interessante. Valeu. Eu não sei, no caso de vocês, até foi um prazer conhecer, né? Não conhecia, não sei quanto que precisaria, por exemplo, de volume de lúpulo para rodar uma cerveja de linha. Não sei o volume que vocês trabalham. Aqui na CUD, especificamente, a gente tem 40 estilos de cerveja, né? Então, assim, não são todas de linha, a maioria é sazonal, mas para esse tanto de estilo de cerveja, cada parte, né? Assim, as frações são muito, muito grandes. Mas para o grande volume, ou as cervejas que mais giram, aí a gente tem, né, essa possibilidade de contratação, enfim, de maiores volumes, sim. E ainda assim, dessas 40, assim, eu diria que 6 cervejas de linha são de maior quantidade ali. Eu te confesso que, assim, de bate-pronto, eu não vou te saber te passar essa informação de estilo, de tipo do lúpulo que a gente usa para cada um desses estilos aqui agora,
Mas é uma informação que a gente pode sentar para conversar depois, isso aí não tem problema não. Mas de fato a gente usa muita coisa diferente, assim, Muita variedade, tipo de né? lúpulo, muita variedade e ao mesmo tempo as quantidades para esses 6 que mais saem, de fato elas vão ser o que gerariam eventuais contratos aí para ano, entendeu? Então, Porque o que pega ali vai ser o que tu vai usar lá um SAAS para uma Pilsen, vai ser o que tu vai usar lá o de lúpulo para fazer uma APA, uma IPA, né? Então as quantidades são bem diferenciadas. Então, então, é isso que eu falo, assim, hoje o que a gente usa de maior quantidade, de fato, são lúpulos mais voltados para amargor, que não sei se seria muita dinâmica do mercado, exatamente o que está falando, né, de seguir o exemplo, por exemplo, da Nova Zelândia e tal, mas, enfim, tem que entender, né, tem que entender dentro da dinâmica de cada modelo de cervejaria, cada modelo de negócio, essas possibilidades mesmo. E eu acho que mais do que olhar o pontual da cervejaria, tentar buscar as associações regionais, né? Que às vezes as associações regionais que eu digo também de cervejarias, não só buscar as regionais de estruturação para o próprio lúpulo, né? Mas as associações regionais das cervejarias, que eu acho que aí sim a gente consegue de repente encaixar as demandas de pequenos produtores de cerveja dentro de uma escala que eventualmente consegue casar, né? Uma produção específica de uma fazenda para uma galera específica de uma regional, de uma seção ali do país. Acho que isso aí é também um casamento perfeito, eu acho. É o que eu comentei que eu venho tentando fazer, sabe? Desde 2018, 2019, a gente conseguiu juntar a Agrolúpulo junto com a Serva Brasil ali, foi naquele encontro lá em Vitória. Eu não consegui ir, mas soube que foi legal para todo mundo, assim, principalmente para o pessoal da Prolúpulo conhecer o meio cervejeiro, tanto caseiro quanto profissional, porque muita gente faz parte. Esse ano a gente vai ter aqui em Santa Catarina, aqui em Florianópolis, o Nacional das Acervas, então provavelmente eles vão abrir uma oportunidade para a gente falar lá. Então, assim, onde eu estou podendo ter acesso de levar para o lúpulo, para o meio cervejeiro, eu estou levando, seja através de Abracerva, Fibracerva, a Serva, enfim, tudo que posso, para juntar, fazer, de repente, eventos onde o produtor possa levar o seu lúpulo lá para mostrar para os cervejeiros. Enfim, acho que isso que é uma das coisas que eu vejo com bastante cuidado, assim, de fazer esse trabalho. Uma dúvida que surgiu aqui, uma curiosidade minha, talvez para todo mundo ter o mesmo conhecimento. Vocês da Prolúpulo, que tem uma visão assim do país inteiro, tal, o que a gente pode chamar de qual o tamanho médio dos lupulais no Brasil, assim? O que vocês estão vendo aí? Coisa de 2 hectares, 4? Quantos hectares o pessoal está plantando aí, em média no Brasil? Vocês têm uma visão mais geral de tudo. De médio, pelo menos, do que a gente percebe, assim, eu acho que dá para jogar ali de 1,5 hectares, porque daí tu pega quem produz mais com quem produz menos, sabe? Dá para ter, por médio, assim. Mas, no geral, é de 0,5 hectare aí até 2, 3. Agora tem fazendas aumentando, tem fazendas grandes aparecendo. Pro ano que vem vai ter fazendas aí com 10, 12 hectares aí ou mais. Só para ter uma ideia de como é que tá. Legal. Aí o cara consegue produzir 1 tonelada, 2 toneladas. Sim. Daí esses grandes, assim, de repente ele vai ter um poder de venda aí para umas cervejarias maiores já. Vai ter cerveja para produzir de linha fixo para tipo uma Pilsen, uma base para 3, 4 cervejarias de lúpulo base. Com certeza. É isso aí. Uhum. Mas 1 tonelada com 0,5 hectare fazendo 2 safras produz, né? Também. Produz. Muito grande. Marcos, quando eu fiz o webinar, né, que alguns de vocês até participaram, acho que você, na época, você chegou a participar, não chegou, Marcos? Sim. Você lembra que no primeiro dia nós convidamos, né, as associações, né, a Serva Brasil e a Abracerva, né? Eu veio essa ideia novamente de conversar com o presidente lá da Serva Brasil, de propor talvez um estilo experimental, né? Eu falei com ele quando eu fui no julgamento do
do sul brasileiro ali em Curitiba, eles estavam organizando, e eu comentei com ele que a gente tinha essa vontade de fazer alguma coisa diferente, assim, né? Isso, Então, cara, uma coisa que eu estava pensando aqui também, com esse negócio do aumento, né, da produção do lucro nacional, vai surgir uma demanda no mercado para um profissional que vai começar a comprar e vender esse lucro. Sim. Porque o cara que está produzindo, de repente chegar lá com 2, 5 toneladas de lucro no mercado, não é fácil. Eu acho que vai ter uma demanda aí de um profissional para fazer essa intermediação, sim, entre o produtor e o comprador, que é a cervejaria. E vou te dizer assim, para quem quiser se colocar no mercado, é uma coisa bem legal. O pessoal que é sommelier, tal, alguma coisa assim. Daqui a pouco aparece um leilão aí de lúpulo, né? Cada um vai... Eu acho que já andaram esses caras de empresas grandes que diziam que o lúpulo não produziria no Brasil, já estão começando a sondar isso, sabe? Só para ter uma ideia, assim, de que... Sim, com certeza. O pessoal já está começando a rever. Os caras já estão começando a rever aqueles papos que eles tinham lá atrás, entendeu? Então... Com certeza. Aí, Jefferson, é uma para você, cara. Não, eu fui na sua aí, Jefferson. Vamos entender o meu lúpulo aí, Jefferson. A bola tá contigo. Brasileiro, né, de sommelier lá em São Paulo. E eu peguei contato, até comentei com o Márcio, eu quero marcar uma reunião com o diretor internacional da BAFRAS, né? E ele é brasileiro, mora nos Estados Unidos. E tava também um diretor técnico também, que é um mexicano, e mais um francês, todos da BAFRAS. Então, se a gente poder ter um diálogo com a BAFRAS, né, através do diretor e tudo mais, seria interessante, né? De poder agregar isso também na conversa. Eles já estão mudando, muitos já estão mudando as opiniões que tinham, sabe? Eu ouvi muito nesse meio, assim, sabe? Ali no meio desse pessoal do meio cervejeiro lá, desde lá de trás até agora, que não tinha tal. Aí teve uma situação que a gente estava em Blumenau na Feira da Cerveja, e aí lá tinha um stand da República Tcheca. E aí eu parei de conversar com os caras lá e fui falar com a pessoa responsável pelo lúpulo lá dentro. Aí eu falei, queria conversar contigo, trocar uma ideia e tal. Aí não deu muita saída, assim. Aí eu insisti um pouco mais e mostrei uma foto de algumas produções, algumas plantações. E aí, cara, o olho dele mudou e ele disse assim, só um pouquinho que eu já vim falar contigo. Cara, o cara ficou conversando comigo 1 hora lá. E aí ele começou a se predispor, a ajudar, tal, mas daí veio a pandemia, parou tudo. Mas então, assim, quando a gente mostra que pé tá para esse pessoal de fora, que era incrédulo, os caras mudam totalmente de opinião, tu vê mudar na hora, assim, o negócio, sabe? Cara, o pessoal aqui da cidade fica espantado. Falando da minha cidade aqui, porque até então, assim, tipo, uns 2 anos atrás, algumas pessoas tentaram plantar lúpulo aqui. Só que sem a técnica nenhuma, tal. O negócio fica errado, não vai para frente. Aí o cara tem essa visão. Quando eu mostrei as fotos do meu lupulau aqui o ano passado não, esse ano, né? Esse ano. Mostrei as fotos, o cara falou, não acredito que é aqui. Parece Europa. Não, é aqui do lado, aqui do seu lado. O cara falou, porra, meu... Tal. Então é um negócio que chama realmente a atenção. E por isso, né, que a gente sempre bate na importância de ter uma consultoria, de ter um profissional qualificado que tenha um conhecimento na área e apoiar e levar para frente, porque sem isso, cara, a gente vê assim que muita gente tentou sozinho e não consegue, cara, perde total. dinheiro, isso é fundamental. Não vai. Não é qualquer outra planta, né? Não tem como, cara. A gente tá com o Renan Furlan aqui, o cara é um mestre, Felipe, cara. Meu, não tem nem o que falar. Eu só sigo as instruções. Eu não faço nada. A gente tá bem servido aqui no Brasil, cara. A gente tá bem servido aqui no Brasil, com essa galera aí que tá dando consultoria, os caras são bons. Tá, sim. Com certeza. Legal. Eu tenho mais uma pergunta aqui, certo? Ainda em relação à venda de lúpulo, né? A gente vê aí que hoje o Comet, ele está substituindo, não 100%, mas algumas cervejarias estão aderindo ao Comet para fazer, até para colocar no lugar de um Citra e tal. Vocês têm visto alguma outra cultivar de lúpulo aí que está substituindo esses lúpulos hypados aí da moda, entendeu?
alguma outra cervejaria, alguma outra cultivar que nacionalmente está tendo um desempenho tão bom quanto o Comet, por exemplo, que possa fornecer todos esses predicados que eles precisam. Isso daí seria uma saída aí para a questão do custo, um futuro problema que possa ter, né? Enfim, sei. O que eu vi assim de sempre foi o do Comet, que se destacou muito desde o começo. Lá o Pablo começou a mostrar para todo mundo aqueles Comet dele lá e todo mundo começou a ver diferente. Realmente, o Comet no Brasil apresentou uma característica muito diferenciada. Eu não lembro de cabeça assim se tem, talvez o pessoal aí que está dando as consultorias possa ver algum outro, mas eu não lembro de cabeça de ouvir falar de algum outro que tenha tido tanto saída assim, sabe? Teve um falatório tão grande quanto foi o do Comet, assim. Tem as variedades de amargor ali que estão legais, o Saaz daqui, quem está produzindo, tá produzindo com uma qualidade legal. Mas no geral, assim, muitas variedades daqui do Brasil que comparadas com as de fora estão se destacando, assim, sabe, tanto no aroma quanto no amargor. O interessante que eu vinha pensando é você falar para o cervejeiro, até o Bruno que tá aí, ele pode dar uma opinião muito melhor que a minha, né? Mas falar, olha, a gente tem um lúpulo aqui que não é o lúpulo hypado da moda, mas é um lúpulo nacional, dá para fazer um marketing em cima disso e você vai pagar mais barato e ter uma cerveja tão boa ou melhor do que se você pagar aí um absurdo que se paga no Citra, por exemplo. Entendeu? Ou no Mosaic, sei lá. Essa que é a linha que eu venho pensando como estratégia. Isso que eu queria saber se a gente tem hoje aí alguma outra variedade para suprir essa coisa, entendeu? Então, gente, deixa eu entrar na questão aí, como eu fui citado. São dois universos, tá? Que eu vejo, olhando assim, sendo muito pragmático e sem querer jogar nenhum banho de água fria no mercado e tal. Mas hoje a gente vive um momento delicado no segmento da cerveja artesanal, porque a galera está sem dinheiro. O ponto principal é esse: a turma no geral está sem dinheiro. E a turma que não está muito preocupada, enfim, com o que consegue comprar ou não, isso está indo para cada vez mais cervejarias da modinha ou de fato essas hypadas. Então, assim, e aí a gente entra no nicho do nicho do nicho, né? Esse é o ponto. Então, assim, para um mercado atual aí que está com muita cervejaria, e aí é claro, né? Depende de cada região, de cada região do país, né? Mas a concorrência começa a entrar num aspecto mais na questão de preço do que de qualquer coisa. Assim. A gente está vendo que o preço hoje está sendo um dos principais fatores de decisão do consumidor. E, de novo, tá? Não estou falando aqui do consumidor um pouco mais especializado. O consumidor que a gente entende que tem que crescer e tem que começar a escolher a sua cerveja artesanal em vez de a voltar a comprar uma mainstream ou uma Heineken, quer dizer, uma Heineken que é a queridinha do momento aí, né? Então, assim, aí a gente volta naquela discussão que a gente começou a falar lá atrás, né? Da definição de preço e tudo. A gente entende que isso é uma commodity, mas hoje o mercado, a questão preocupante que eu vejo no mercado é que o consumidor está começando enfim, a voltar a escolher a cerveja em função do preço e não só em função da experiência sensorial em si. E aí a gente chega nessa encruzilhada de chegar e, porra, o lúpulo nacional vai seguir o preço dolarizado, enfim, o custo da produção, e aí é uma seara que eu não posso opinar porque não é o meu negócio, enfim, não sei quais são os custos, mas o que a gente vê é que o preço está mais ou menos pareado com o lúpulo importado, né? E acho que essa variável tem que ser colocada na mesa, porque a gente não tem uma perspectiva muito positiva com relação a isso, pelo menos aí para os próximos 2, 3 anos.
e que é onde eu vejo que corre um risco grande das cervejarias pequenas e não estruturadas começarem a definhar, né? E aí, no final das contas, se a cervejaria começa a perder né, o mercado começa a perder as cervejarias, a gente começa a ter de novo um mercado que talvez não seja tão interessante para o produtor, né? Essa é a análise que eu vejo aí de momento, assim. Mas é isso mesmo, porque os preços regulam bastante. E aí, assim, a pandemia judiou muito, muito o mercado. Eu sou um que fui atingido ali. Eu tinha um brewpub, sócio com o pessoal num brewpub, eu era cervejeiro lá. E com a pandemia a gente abriu em fevereiro e março fechou. Então, assim, pegou ali. E quantos outros não aconteceram por aí no Brasil? E aí tu tem que fazer tudo para diminuir custos, né? Então, acho que vai chegar um momento aí que todo mundo vai ter que começar a conversar e tal. Mas também, como eu falei também, eu não sou a pessoa para falar sobre isso, né? Sobre valores, enfim. O mercado vai aos poucos vai se regulando. Assim, o que eu acho é que é um tema muito complexo, né? Difícil da gente estabelecer regras, padrões, mas talvez o mais importante é a gente escutar o que as cervejarias têm de demanda, né? Por isso que esse evento aqui é importante. Eu acho muito interessante o Bruno passar o que ele vê de demanda dele e do setor, né? Para que a gente vá estreitando, né? Então, só para assim, para mostrar como talvez o mercado é um pouco difícil da gente compreender, o Comet, por exemplo, é uma variedade que até hoje todo produtor que a gente dá assistência que vende Comet, todo ele vende para a cervejaria que não usava Comet, passou a utilizar. Então, assim, um mercado que o Brasil praticamente não consumia e aí passou a consumir. Então, se a gente fosse fazer uma análise de qual variedade plantar, vamos plantar uma determinada variedade que tem uma demanda maior, não, a gente está plantando uma que o Brasil consome muito pouco e que acaba que está sendo, enfim, todos os campos vendem muito fácil o Comet e tal. E assim, não é que eu discorde, que eu acho que a tua análise está errada, Marcos, em relação à questão de observar a questão de mercado, de como foi feito na Austrália, na Nova Zelândia. Eu realmente não sei mesmo, porque eu realmente não sei, né? Não que eu acho que você está errado, porque eu vejo até uma análise bem coerente de várias pessoas que pensam dessa forma. Mas eu não escolho nunca a variedade que o produtor vai plantar, eu apresento as informações para ele de produtividade, de facilidade, maior dificuldade de venda, preço, e ele escolhe. A maior parte dos produtores tem escolhido plantar Magnum, Zeus, Nugget, lúpulos de amargor, que tem uma grande demanda e vender pelo mesmo preço que do lúpulo importado. Então, não acho que esse seja o caminho, não acho que o caminho seja lúpulo aromático. Eu realmente não sei mesmo, eu não entendo nada dessa área. Mas hoje os produtores têm aromáticos, né? Não que o projeto roda bem, enfim, é um tema que acho que a gente tem que trabalhar muito ainda para poder entender. E muito porque disso está tudo muito no início, né? E aí, agora que está começando, vê há quanto tempo que tu está trabalhando com lúpulo, agora que estão tendo acesso das cervejarias, começarem a se interessar e vir também, o pessoal vir atrás. Aí, por isso que eu comento, assim, porque eu estava dentro de cervejaria, então, de ver, assim, que o lúpulo de aroma é o que vai sair, que vai dar mais, acredito que vai render mais dinheiro para o pessoal. E aí, aí outra situação, um lúpulo que eu sempre vi, assim, pelo menos aqui, eu plantei e vi a análise, fiz a análise sensorial dele, cheguei a usar na cerveja, é um cristal, é um lúpulo que muita gente não dá muita saída por não ser um lúpulo conhecido, e eu fui pesquisar cervejarias, aqui no Brasil poucas cervejarias usam, vou pesquisar fora, e uma das que me surpreendeu, que tem acho que umas 5 ou 6 receitas que usam é a Brewdog, que usam o cristal nas cervejas deles, então assim, é um lúpulo diferente, tem um perfil legal, eu acredito que quem fizer os testes aí vai se surpreender, porque é um lúpulo que não é muito conhecido e um perfil de aromático bem diferenciado. Ele tem um cítrico mais não tão pungente quanto o Comet, mas é um cítrico que puxa um pouco para fruta vermelha. Então, de repente, é um lúpulo que para frente pode ser que o pessoal comece a ver diferente. Tem mudas certificadas? Marcos? Oi? Tem uma produtividade mudas boa? certificadas esse lúpulo? Tem. Do cristal tem. Legal. E aí, assim, a cerveja fica legal. Eu usei ele, foi cristal, o que mais? Cristal... Qual é a origem dele? Cristal, acho que é americano.
Se não me engano, americano. Sei. E tô tentando lembrar, foi Cristal, Nugget. Cara, é uma mistura de uns dois Cristal, Nugget e mais algum. E aí eu deixei para usar ele só no dry hop. Cara, ficou legal, gostei do resultado, assim, sabe? Então, Legal. se tu pegar o sensorial... tu perguntou da produtividade. Como eu botei pouca coisa, não deu para analisar. Eu fui colocando plantas para ir testando, tanto que agora deixei lá fazer depois o lupular tudo certinho com Cara, plantas diferentes. Mas só uma contribuição para vocês aqui. Eu não sei se foi coincidência, tá? Mas a produtividade que eu tive aqui foi exatamente proporcional ao preço de mercado dos lúpulos, cara. A minha produtividade, a maior produtividade que eu tive aqui foi do Zeus, que o Zeus é o mais barato. Depois foi o Cascade, que era intermediário, e o Comet, ele, apesar de ter dado lindos cones, tá? Maravilhoso, puta, a planta ficou exuberante até, sabe? Mas a produtividade, eu tô falando de pellet seco já, tá? Do Comet é menor. Processado. E ele é mais caro. Meu, bateu certinho, cara. Eu não sei se foi coincidência, tá? Mas assim, o Comet tinha uma produtividade menor, mais caro. Para mim, o Zeus foi uma produtividade super alta. Por planta, ele foi muito alto. E só que ele é mais barato. É mais barato. Eu não recordo, bateu, se foi... Nossa, bateu assim, eu não sei se foi coincidência, cara. Uma coisa, sei lá. Se vocês puderem me ajudar a me lembrar, eu acho que foi o Gabriel, ou foi o Felipe, não lembro quem foi, o Renan, que fez uma pesquisa, bem isso mesmo, relacionando as variedades com as produtividades. Até foi apresentado lá no evento. Oi? E preço. Isso, bate certinho. Porque não lembro quem foi o lúpulo é mais caro. O Citra, vamos pegar o Citra, tudo bem. Ele é caro porque tem toda uma proteção lá de patente e tal, beleza. Agora você pega os outros lúpulos, o preço é proporcional à produtividade da planta. Não é à toa, eu acredito nisso, eu não sei se é verdade. Acho que é um dos motivos que estabelece o preço internacional, acho que é muito a questão da produtividade, né? Acho que isso acontece a nível internacional também. Aqui a gente consegue manipular alguma coisa, né? Por exemplo, o SAS, que é um lúpulo que tem uma produtividade geralmente baixa, né? No mundo todo, ninguém consegue uma produtividade muito alta. Aqui, como a gente trabalha com iluminação, a gente consegue segurar bastante o florescimento dele, fazer a planta se desenvolver muito mais do que normalmente ela se desenvolveria, e aí dá uma produtividade artificialmente alta, né? Então, fora casos assim que a gente consegue fazer com SAS, com Sorac, com Soltenbrio. E a velha lei da oferta e demanda, né? O resto segue essa... O pessoal mais planta é oferta e demanda, não tem como fugir disso, né? Lei do mercado. Aqui a gente consegue burlar com esse tipo de coisa, então a gente consegue pegar algum desempenho melhor de alguma variedade dessa forma, né? Com SAS que a gente consegue ter uma produtividade alta por conta da iluminação, mas no geral segue esse padrão de produtividade mais alta, preço mais baixo. É bem interessante isso. O Magnum também, uma das variedades que a gente consegue a produtividade mais alta, né? Magnum, Nugget, são tudo lúpulos um pouco mais baratos. Né? Super. Então o Jefferson agora ele tá indo para um campeonato de sommelier de cerveja, é isso, Jefferson? Só que eu acho que ele não deveria ir para o campeonato de sommelier de cerveja. Acho que ele deveria ir para o campeonato de sommelier de lúpulo. Fica a dica. Tá por aí? Jefferson, você está sem microfone. Desculpa, gente. Eu tinha fechado aqui. Não, eu vou para o campeonato mundial, né? Você tem que ir para o campeonato de sommelier de lúpulo, Jefferson. Deixa a cerveja para depois. Né? Aí depois você toma uma cerveja. Com a sua esposa, às vezes eu fico meio doido, porque eu faço cerveja caseira, mexo com lúpulo. Campeonato agora mundial de sommelier. E trabalho com informática. Então, não sei o que eu vou fazer da minha vida mais, né? E graças a Deus eu construí bastante amigos aí, né? Então, vários aí.
E minha intenção sempre foi, de todos esses campos, sempre de tentar agregar, ajudar, né, o máximo que eu posso aí. Eu falando, eu não tenho uma experiência tão grande igual todos, a grande maioria tem aí, do Felipe Francisco, Renan, Marcos. Estou aqui aprendendo, Pablo, né, o Felipe, mas o que eu puder ajudar na interação de vocês aí para poder levar esse mercado para frente, podem contar comigo, né? Eu estou para poder me associar à Prolúpulo, né? Até o site estava meio fora do ar lá, tal. Se Deus quiser, mês que vem eu associo aí e talvez lá de dentro consiga ajudar mais ainda, né? Trazendo aí os produtores e toda a cadeia aí. E também, vamos ver se da próxima vez, né? Eu convidei alguns proprietários de cervejaria, alguns mestres cervejeiros. Na próxima, a gente conseguir mais gente de cervejarias aqui, pelo menos de Minas, que eu tenho mais contato. Igual o Bruno, né, participou aí, conseguiu ilustrar um pouco mais, né, a demanda das cervejarias e tentando buscar esse caminho, né, entre o produtor e as cervejarias para essa ponte ficar cada dia menor, né. Eu acho que talvez a gente pode pensar também em encontros. Posso tentar até organizar aqui em Minas, depois que eu voltar do Mundial, de vir produtores para cá, né, os engenheiros, aí a gente convida cervejarias. Acho que seria legal, né? Não sei se já fizeram isso em algum local. Se tiver uma IPA com lúpulo nacional pronta, é só chamar. Vai ter que ser lúpulo nacional, tá? Não. Semana agora eu devo fazer a abraçagem com lúpulos aí das Terras Altas, se Deus quiser. Agora sim, agora senti firmeza. Eu propus para uma cervejaria aqui de Minas de produzir um pack com 4 estilos: uma Brazilian Session IPA, uma Brazilian Double IPA, uma Brazilian Raise IPA e mais talvez uma Brazilian Pale Ale. Porque eu acho que a gente também tem que, na parte do marketing, tem que tentar buscar isso, né? Não, também, cara. Tem que emplacar um estilo colocar a BR Ale no BJCP. Isso, no BA. Tem que colocar a BR Ale na BJCP com o Comet nacional, que está dando certo. Isso. Eu acho que o Jefferson é quem mais faz propaganda do lúpulo nacional. Acho que a Prolúpulo tinha que contratar ele. Amanhã, vou até dar um spoiler para você. Amanhã vai ter o desafio da BR Ale, né? O Botelho, um grande amigo meu, passou comigo também no Mundial do Sommelier lá, com o Leandro lá do Cerveja Fácil, né? Vai fazer uma proposta aí, né? E aí, assim, ó, eu acho que assim, o que eu vejo, assim, o marketing, como vocês comentaram antes, é fundamental, porque assim, a partir do momento que 2, 3 estão falando, cara, vira efeito manada, todo mundo começa a querer ver realmente, porque ainda assim, ó, muita gente torce o nariz, porque é muito pouco tempo, como eu falei, é muito pouco tempo. Provavelmente isso aconteceu, eu não lembro, porque eu entrei no meio cervejeiro em 2017, na produção, mas lá, quem foi dos começos, lá dos primórdios, enfrentaram muita dificuldade, tanto de trazer insumos, quanto acreditar nas cervejas feitas aqui no Brasil também, sabe? As artesanais. Eu acredito que o pessoal sofreu um pouco nisso. É o que a gente está sofrendo agora com a produção também, para chegar e mostrar que realmente tem já lúpulo de qualidade, apesar de ser uma cultura nova, de estar pouco tempo fazendo, mas também a gente consegue já ir mostrando os resultados e a cada pouco vai aparecendo. Hoje ainda confirmei que eu vou levar isso para conversar com o pessoal lá na Agrária, no Congresso Técnico. Então, assim, vai ter muito cervejeiro, muita gente lá, vai ter uma mesa redonda para a gente falar sobre lúpulo. Então, acho que as oportunidades, quando vão aparecendo, conforme eu estou conseguindo ainda aí, cara, a gente tá levando. É legal, como tu falou do Jefferson, porque assim, é um dos caras que eu vejo muito engajado aí, sabe? Tá fazendo muito por isso. Eu até mexi com ele antes no WhatsApp, ali, pô, leva um pouco do lúpulo nosso pros caras lá, para mostrar o que é o lúpulo daqui, né? Uma outra ideia que eu também estou desenvolvendo, que até a Dani, né, e o Tídio me contribuíram, conversei também com o Rodrigo Baiá. Eu criei um grupo, onde é que eu mandei para alguns links, né, para alguns grupos cervejeiros, um grupo especialmente para lúpulos brasileiros. Qual que é a ideia? Talvez a Dani me mandou 1,5 kg de lúpulo, eu fracionei e fiz um sorteio inicial para cervejeiros caseiros.
para eles usarem na cerveja, experimentarem, e aí eles vão me dar depois o feedback que eu vou passar para a Dani, para o Tídio, para as outras pessoas. Então, com isso, começando com a cadeia dos cervejeiros caseiros, né, a gente vai divulgando, e aí depois a gente passa o contato, você pode adquirir com tal produtor. Já estou com um kit aqui, até do Rodrigo Baiar, ele mandou uns lúpulos, com as camisas lá da Copa do Lúpulo. Então, eu vou entrar em contato com vários, esse grupo vai crescendo, vai dando mais visibilidade, né, e a gente vai conseguindo, né, aí eu acho que o mercado cervejeiro caseiro, de certa forma, dá uma direção, né, para o que pode estar acontecendo futuramente também, né, e aí as cervejarias vão procurar, tá fazendo cerveja com lúpulo nacional, vamos buscar então, porque os cervejeiros caseiros estão fazendo, estão gostando, né, então, eu vou falando, eu tento contribuir dessa forma, né, de difundir o lúpulo nacional nas cervejas, para o pessoal conhecer. Quando eu vejo alguém falando mal, não é assim não é que tem que ter lúpulo barato para você poder comprar, né? Tem que ter lúpulo de qualidade. Então, exato, tem que ter qualidade no negócio, né? Aí, preço por preço, vai fazer uma cerveja que não vai ficar boa e ele não vai vender por um preço bom também. Então, tem os dois lados. Eu acho que a Prolúpulo, juntamente com os organizadores aí dos seminários, poderia colocar na pauta a possibilidade de fazer um seminário nas capitais, né, do Brasil, para sair um pouco de São Paulo, do sul do Brasil, para dar oportunidade para as pessoas irem, né, até o seminário e disseminar melhor a cultura, né, o plantio do lúpulo. Então, aqui em Minas Gerais poderia fazer em Belo Horizonte, né? Então, aí é que entra a questão assim, ó, de eu ter conversado com o pessoal da Abracerva, desculpe, da Acerva Nacional, para quê? Para levar com que as acervas levem isso, porque é muito mais fácil de fazer isso com as acervas, que eles conseguem chegar no veio do negócio, sabe? Porque é um movimento cervejeiro artesanal ali, como eu falei, tem muito cervejeiro caseiro, mas tem muito cervejeiro de cervejarias. Eu vejo pela nossa acerva aqui em Santa Catarina. Então, assim, cara, tu consegue levar em lugares assim, vou apresentar isso em tal cidade lá no interior de Minas. Vou apresentar na capital, vou apresentar lá no interior da Bahia, vou apresentar na capital. Então, acho que, assim, é isso que a gente estava tentando desenrolar e desenvolver com eles. Alexandre, e aí depois eu posso te passar o contato aí na Norte de Minas tem a Serva, né, do Norte de Minas, que é um grupo de cervejeiros que todo mês fazem cervejas aí, e você posso passar o contato deles, você pode entrar em contato, né, conversar, a gente pode tentar mandar o lúpulo através da Serva aqui, mandar o lúpulo para aí, para o pessoal fazer... É isso aí, cara, esse é o canal. Né? A gente tem que fazer essa interlocução, né, entre as associações, para cada dia ficar mais estreito esse caminho, né? Com certeza. Acho que o caminho é estreitar laços, né? É reunir pessoas que têm a mesma visão para poder desenvolver a cultura, né, do plantio do lúpulo e fazer essa cadeia dar certo, né? Acho que é extremamente importante se reunir, porque dali saem novas ideias, né? A gente consegue agregar várias pessoas, várias instituições, entendeu? Engenheiro agrônomo, produtor, cervejeiro. Então, eu acho que é interessante divulgar também. Bacana. Gente, eu acho que hoje foi bem produtivo. Não sei se Pablo tem alguma pauta aí que queira levantar, Felipe. Posso falar? Manda ver, Pablo. Boa noite, pessoal. Tô meio rouco aqui. Peguei um resfriado aqui das crianças. Tá? Por isso tá meio difícil de falar. Falar um pouquinho sobre a questão que o colega levantou ali no começo. O cara já foi embora, né? O Bruno, da cervejaria, né? Sobre a visão da cervejaria sobre o que se espera, né? Do produtor, dessa questão do mercado, do preço, né?
Então, existe vários pontos de vista, né, sobre essa questão de que, tipo, olha, o mercado exige preço e qualidade, o consumidor está muito voltado ao preço, né? E aí você tem vários segmentos aí, mesmo quando você fala que o mercado cervejeiro é muito grande, tem muita grana, mas o market share, a maioria é composto por cervejas de massa, e você tem um percentual pequeno que são as cervejas artesanais, que tem uma outra visão, né? A questão da qualidade, outro público, a questão das cervejas mais voltadas para o aroma. Então vai ter esse ponto de vista do mercado, né? Do que o mercado exige, que é preço, o lúpulo é uma commodity, né? Você tem que ter um preço, se o lúpulo é nacional, ele não é transportado, mas sei lá, vai ter que ter um preço melhor. É um ponto de vista muito mais distante do que realmente é a realidade do produtor, que é a questão da inovação, né? Esse renascimento do cultivo de lúpulo hoje no Brasil, da suplementação luminosa, de 2 ou 3 colheitas por ano, lúpulo fresco, qualidades altíssimas, assim, é uma questão de inovação. E algumas cervejarias pequenas, médias ou grandes vão estar alinhadas com isso aí, que são as qualidades que são agregadas por essa possibilidade de ter uma produção local. Não é só aquela questão de falar assim, não, mas como se você tem uma produção local, você pode ter a possibilidade de fazer uma Harvest Ale, uma cerveja com lúpulo recém-colhido. Não é simplesmente isso, né? É ter noção de que o lúpulo importado que chega aqui, de vários distribuidores, seja da Europa, dos Estados Unidos, ele é de excelente qualidade. A cadeia de suprimentos, o transporte é refrigerado em grande parte, o fracionamento às vezes é feito de maneira cuidadosa, mas que não, vamos dizer que não é o filé mignon que chega aqui, sabe? Também não é a xepa, não é o filé mignon, mas é um lúpulo que foi colhido há um tempo atrás, foi transportado, não sei o quê. Existem custos nas coisas que hoje em dia que o mercado não enxerga, que são custos que não são contabilizados financeiramente, como, por exemplo, a questão do custo ambiental, né? Se o lúpulo não teve que ser transportado, seja de navio, seja de avião, ele emitiu menos CO2. Se você está consumindo um produto local, você está, né, você está fomentando a economia local. Tem várias outras coisas que não são vistas por essa visão que é um pouco mais materialista, essa questão do mercado, de que o preço que manda, sabe? Uma visão é essa questão ambiental, outra questão é a questão da qualidade, né? Então, se você for ver a produção do Brasil, o Marcos falou assim, as fazendas são de meio hectare, 2 hectares. Muita gente está entrando no mercado agora, fazendo projetos pilotos. Falar, vou plantar 1 hectare, ver se dá certo, vou expandir depois. Porque não é só a questão agronômica, tem a questão de como você vai se posicionar no mercado, como que você vai escalar a sua produção, os problemas que a gente tem ainda com maquinário para escala, o déficit de maquinário e consolidação de processos de manejo de campo, né? Os caras lá fora, eles estão cultivando isso há séculos, eles têm equipamentos específicos para o trator, para fazer a poda do lúpulo, eles têm já um manejo que é uma coisa muito amadurecida, né? Eles têm uma escala que a gente está falando que nos Estados Unidos, por exemplo, você tem fazendas que são várias fazendas grandes que dá assim na escala de 1.000 hectares, uma fazenda de 1.000 hectares, né? Então, às vezes o cara vai falar assim, não, vou montar uma produçãozinha de 50 hectares, e aí o cara gasta 3 milhões de dólares na parte do campo e gasta mais uns 10 milhões de dólares no processamento. Cara, é um investimento muito pesado. Então, você está falando de pequenos produtores, às vezes de agricultura familiar, que vamos dizer que teria que ter um preço parecido. Eu acho que equiparar o preço do lúpulo nacional com o importado é o mínimo que se pode fazer, sabe? E aí é isso, vai ter a galera que vai estar pensando no custo, falando assim, ah, pô, mas você vai plantar lúpulo no Brasil, você vai plantar cascade? Para que eu plantar cascade, cara? Isso é muito trabalho, você não tem a máquina, né? E eu compro o cascade importado a R$ 150 o quilo, não sei o quê.
Mas, cara, vai ver a qualidade desse Cascade, vai ver de onde que esse Cascade veio, se tem, né, esses fatores todos aí que eu citei. Então, quando você tem essas cervejarias que estão prestando atenção na quantidade de inovação, esforço e empenho e vantagens de um lúpulo nacional, de um produto local, de um produto que tem tanta qualidade, que no fundo, vou pagar o mesmo preço do lúpulo importado, cara, mas às vezes você vai estar ganhando 5 vezes em qualidade e frescor, né? Isso está claro em muitos relatos que a gente tem visto, né, nas redes sociais de gente que está usando lúpulo nacional e está fazendo cervejas incríveis, assim, né? Não sei se foi aqui ou foi no outro programa, o pessoal comentou ali, tem uma cervejaria, né? Eu não sei se o pessoal me conhece aqui, eu sou produtor, sou associado ao ProLúpulo, eu produzo no fundo do quintal de casa, tenho uma produção de 50 plantas de lúpulo aí desde 2017, mas assim, eu consigo produzir o lúpulo, consigo secar o lúpulo, eu consigo vender para a cervejaria e a cervejaria produzir uma cerveja de linha com essa produçãozinha pequena, né? E essa cerveja ela entrou no concurso nacional, né? Recentemente, não sei se foi 2020, 2021, e ganhou prêmio, sabe? E Então, 21? assim, não sei que foi agora. Acho que foi esse ano, viu? Cervejaria Quatro Poderes, cerveja Brasólia, comemorativa, é uma Summer Ale, Harvest Ale, não sei, comemorativa dos 60 anos de Brasília e ganhou medalha de bronze, né? E eu acho que não é porque faltou concorrentes aí, talvez na mesma categoria, mas eu acho que é isso, as possibilidades de ganho de qualidade que você vai ter com a produção do lúpulo nacional. Você tem uma oportunidade de salto quântico em qualidade. Eu já tive muita gente que veio aqui, na época que eu fazia cerveja em casa, e não, um amigo meu falou que você fez uma cerveja assim, eu quero comprar 1 litro de uma cerveja sua, não sei o que, né? Aquela coisa do cervejeiro caseiro, e o cara vinha me falar assim, olha, eu adoro tomar cerveja, eu compro cerveja de tudo que é lugar, já tomei cerveja no Brasil inteiro, e eu acho que é a primeira vez que eu tomei uma cerveja que me lembrou as cervejas que eu tomava nos Estados Unidos, né? A qualidade e o frescor. Porque só na Califórnia que eu tomei uma cerveja tão bacana quanto a sua. E eu acho que tem a ver com isso, sabe? Com essa possibilidade de ganho de qualidade. E aí, quando você vai ver as cervejas que estão entrando no mercado com foco às vezes em preço, o cara quer preço. Então ele não vai comprar nem o lúpulo nacional, nem importado fresco. Ele vai comprar o lúpulo de 2 anos atrás, que está baratinho e que está razoável ali, que ele vai conseguir fazer uma IPA. Então, sim, você tem vários nichos de mercado. E é como o Marcos falou, quem tem olho para isso, tanto o produtor quanto a cervejaria, o negócio está muito bom e está focado realmente no aroma. Até porque, como eu falei, a gente está muito pequeno, a gente não tem como competir com a escala dos caras, o maquinário dos caras, o custo de produção dos caras ainda. E aí, de repente, você não vai produzir um lúpulo. Vai ter, como ele falou, tem gente que está produzindo Zeus e Magnum para vender pelo preço do importado, para vender em escala. Isso é o cara que tem a visão da commodity. E vai ter gente que vai ter a visão da inovação, da qualidade, do aroma, do terroir, né? E vai ter o nicho, vai ter os compradores para esse lúpulo. Então, o Marcos falou, o cara vendeu o lúpulo e o cara falou assim, olha, eu compro toda a sua produção e a próxima também eu compro, tá tudo comprado. Então é Isso assim aí. comigo, é assim Está comigo. começando a acontecer, o que eu estou começando a ver com vários produtores. O pessoal tá produzindo e está colocando lúpulo à venda, está colocando lúpulo à prova. Como eu falei, os consultores, o pessoal que está dando a consultoria está se puxando a fazer coisas muito legais aqui no Brasil, que está surpreendendo todo mundo aqui de fora. Olha o resultado, o pessoal começou a botar o olho. E aí tu pegar lúpulos frescos, como eu falei, eu também já tive a oportunidade de usar lúpulos frescos, e, pô, cara, é outra cerveja, é outro nível o negócio. Então, assim, vai demorar um pouco das cervejarias verem, isso, das cervejarias verem a qualidade. Assim que ele começar, o pessoal abrir a cabeça um pouco e ver realmente, vou testar, cara, vamos ver o que vai dar. De repente, pegar de um produtor que tem um produto bom para oferecer, porque é assim, igual tu ir lá e comprar uma cerveja
que foi feita de qualquer jeito, uma cerveja que foi dado um carinho nela para ser feito. É a mesma coisa, um lúpulo que foi plantado e foi cuidado de qualquer jeito, e um lúpulo que foi processado e cuidado com carinho. Então, pô, é isso. Eu acho que o sol pode brilhar para todos. Então, o mercado é enorme, a gente não produz nem 1% do lúpulo consumido. Quando a gente passar dessa barreira do 1%, eu acho que vai ser um sucesso total. E daí para frente é o amadurecimento dessas coisas, né? O maquinário, a gente tem essa questão da produção do maquinário nacional, de repente é uma coisa que é um nicho muito pequeno, né? A gente tem muitas usinagens parrudas no Brasil que fazem máquinas, que fazem pelletizadora para ração, de repente você vai falar, não, vamos fazer uma pelletizadora para lúpulo. Os caras pensam, pô, mas tem que desenvolver um produto, vou vender isso para quem? Para 10 pessoas, para 50 pessoas? Não vende. Então você vê a Argentina, os caras estavam até um ano atrás, um ano e meio atrás, com várias máquinas dos anos 50, dos anos 60, que são as máquinas que nem Fusca velho, e os caras estão num movimento de saída da decadência do cultivo na Argentina, que foi justamente aquela coisa de muitas fazendas que produziam poucas cultivares de lúpulo, Ambev, Quilmes, ditando o preço de compra, então aquela coisa, pago por quilo de alfa-ácido, os caras só produziam Cascade Nugget, de repente vem esse boom do mercado da cerveja artesanal, a possibilidade de novos cultivares, exploração de lúpulos de aroma e tudo mais, e os caras começam a expandir de novo a indústria. O que eles fizeram? Eles compraram uma Wolf 1000 de $1 milhão, né? O Hernan Testa. E é uma máquina que ele fala assim, cara, isso aqui é um salto de qualidade na nossa cadeia de suprimento, porque a gente tem máquinas dos anos 60 que faz a colheita do lúpulo e dá 5% a 10% de matéria estranha na colheita, ou seja, pedacinhos de galho, pedacinhos de folha. O que acontece? Você tem um lúpulo ali com 8% de alfa-ácido, ou, sei lá, 2% de óleo essencial, põe 10% de matéria estranha, você na hora de fazer a análise do seu pellet, ele vai ter 7 ponto alguma coisa por cento de alfa-ácido, entendeu? E se você tem uma tecnologia que traz o seu lúpulo mais limpo para o processamento, você tem um material mais concentrado, você tem um ganho de qualidade. Então, tudo isso a gente vai ter que amadurecer. De repente, a gente está vendo aí que tá chegando máquina importada, o pessoal está comprando máquina de colheita usada, importada, né? Então, as coisas estão caminhando, assim. Tá no momento daquela flexão, assim, a gente é tão pequeno que não dá para ter maquinário, não dá para importar, a máquina importada tem que crescer a escala, mas ao mesmo tempo as coisas estão dando certo. O Marcos falou, tem fazendas aqui, esse ano estão expandindo a 10 hectares, 12 hectares, a gente sabe também aí em off que tem algumas fazendas para os próximos 24 meses que vão fazer plantações de 30 hectares, então dá trabalho, existem desafios, mas tem muito mercado. Eu acho que o custo de produção ele deve ser levado em consideração a isso também. Para algumas pessoas que a gente divulga, né, a produção do lúpulo, e fala que precisa de à noite, a pessoa já desiste. Mas o que é isso? Que planta é essa que precisa de luz à noite? Aí vem a pergunta, esse custo de produção ele pode ser diminuído? Por exemplo, a título de exemplo, essa lâmpada aí à noite, né? Essa lâmpada não gasta nada. Hoje em dia a gente usa LED para uma fileira de 10 plantas, você põe 3 lâmpadas e isso aí no seu ciclo de produção, dentro do seu ciclo de 4 meses, 3 meses de produção, é equivalente a uma adubaçãozinha, a uma irrigação, não é nada. Pode ser uma placa solar? O custo da implantação, da fiação e das lâmpadas, né, é o custo de uma irrigação. Então, não é muito impactante. As pessoas pensam, mas como é que eu vou plantar 10 hectares de luminosa? Planta. Por quê? Porque a suplementação luminosa, ela permite, tanto na safrinha quanto na safra, uma super produtividade, uma vantagem competitiva em relação a outros países. Exatamente. A uva no Brasil,
elas plantavam no sul, onde tem uma produção de uma vez por ano, que tem frio, que tem não sei o que, não sei o que. De repente, foram plantar no Nordeste, no Vale de São Francisco, você tem 2 colheitas certo, por né? ano. É isso. É porque, na verdade, a ideia não pode ser dita para qualquer um. Porque se você fala para qualquer pessoa, ela vai criar um estereótipo, né? E vai sempre colocar empecilhos nessa ideia. Então, você tem que saber para quem você conversa, para quem você fala isso tudo, para que a pessoa tenha a visão. Não é todo mundo que tem a visão. Então, se você pega a visão e coloca para funcionar, acabou. Vai dar certo. Só para te passar dados mais exatos dessa questão do custo de implementação e depois do custo operacional, né, da questão da iluminação, os projetos variam, o investimento para você colocar em iluminação varia de 5% a 7% do investimento para a implementação do campo. E depois o custo em energia em torno de 1,10 por quilo de lucro. R$1,10 por quilo de lucro de energia. Daí tu vê, né, Felipe, só que tu vê daí o quanto que isso te rende depois, né? Sim. A padronização, né? Rende já logo de cara você poder escalonar a sua produção, dividir seu campo em blocos, poder colher a hora que você quer, poder manejar as plantas, fazer 2, 3 safras. Então te permite dar um diferencial muito grande em tudo, porque é bem isso, tu pode escolher quando que você vai colher, tu pode escolher o quanto que você quer, então, pelo menos teoricamente, o quanto que você quer, se tiver tudo certo, né? Mas é uma diferença muito grande, né? No fim, o investimento acaba sendo menor, porque uma peladora, por exemplo, ela é dimensionada por um determinado número de plantas. Como a gente consegue escalonar a produção, então a colheita, a gente consegue, com a iluminação, a gente consegue otimizar muito, né, uma peladora, né? Então, a gente consegue fazer a peladora colher aí 3, 4 vezes mais plantas do que se a gente não tivesse iluminação. Então, a gente já consegue reduzir até o investimento dos equipamentos, né? Essa peladora que está vindo agora da Wolf vai trabalhar pelando áreas muito maiores do que ela trabalhava na Europa, justamente por isso, né? Porque ela vai ficar o ano todo pelando, né? Não é um gasto, é um investimento, né? Olha, quem cultiva, o Felipe falou outro dia para a gente aí nessa questão de custos, né? Você botar 1 hectare iluminado é o preço de você botar 1,2 hectares sem luz. Só que não é só questão do custo. Você botar luz, por exemplo, a mágica do Comet Nacional foi a luz. Porque o Comet é super sensível ao fotoperíodo. Um monte de gente começou, falei assim, na época do Comet foi assim, eu comecei plantando Chinook, Cascade, essas coisas, e eu queria um perfil sensorial que se adequasse àquele hype, à demanda da indústria, né? E a indústria era lúpulos americanos aromáticos, frutas amarelas, etc e tal. Um dia estava aqui nosso colega gringo, o Max, que está aqui ouvindo a gente, que é viverista e fez importação de vários lúpulos in vitro e tal. Ele falou, olha, a gente está trazendo o Comet, é um lúpulo bacana, dizem que ele é o prima pobre, irmã, não sei o que, prima distante do citra, não tem nada a ver a genética, né? Mas assim, que em algumas receitas o perfil sensorial, o citra poderia ser substituído pelo Comet. E eu falei, cara, é esse aí. Ele me mandou umas mudas, eu cresci ele aqui, fiz as primeiras cervejas, as primeiras análises assim no lúpulo em campo. Falei, cara, ele é muito cítrico, ele é muito cheiroso, ele é muito bacana. E foi a virada de chave quando eu fazendo cervejas de dry hoppings e experiências de conseguir uma cerveja com aquele boom de lúpulo aromático, sabe? E aí eu fiz muita propaganda, o pessoal da associação, todo mundo fala, cara, pode plantar, arranca tudo, planta Comet, não sei o que, todo mundo plantou. Algumas pessoas logo de início já tiveram algum sucesso, mas muita gente falou, cara, o lúpulo é sensacional, só que ele não produz. Ele chega na metade do caminho, nem dá o braço, ele faz floração precoce. E aí foi justamente quando veio também o boom da suplementação luminosa. As pessoas, muitos investidores, pessoas que já estavam aí seriamente investindo em pequenas plantações, o Leandro Dalcin mesmo, que não tinha luz e de repente mudou,
porque ele viu que a coisa mudava da água para o vinho, de uma planta mirrada que nem chegava na metade do caminho, para uma planta que crescia e robusta, não sei o quê. Então a suplementação luminosa, ela não é só isso de você controlar quando que a planta cresce, quando que ela vai florir, ela minimiza vários pequenos desafios da continuidade, da padronização do cultivo. Sem a suplementação luminosa, às vezes você tem uma boa colheita, tipo uma safra, de repente na safrinha, pode ser que venha uma safrinha, pode ver que não vem nada, de repente pega alguns dias nublados, não sei o que, pô, você ativa a floração, sabe? Então, a questão da suplementação luminosa, ela mudou tudo. E hoje, com essa coisa de energia fotovoltaica, LED, né, e tudo mais, é fantástico, né? Trouxe aí, é uma coisa que foi feita no passado, acho que na África do Sul, mas o pessoal usou aquelas lâmpadas de alta potência de vapor de sódio, lâmpadas que gastavam muita energia, né? Então, realmente, poderia significar um custo alto aí no cultivo, né? Hoje em dia, é tranquilo. Ótimo. Tem novas alternativas, né? Gente, acho que eu vou encerrar. Já, né? Então o horário tá um pouco extenso aqui, mas acho que valeu bastante a pena, né? A gente reunir, conversar e vamos ver se eu consigo. Vamos pensar na próxima data aí. Essa ideia veio de um grupo que o Renan criou através de um projeto que ele fez e eu, né, abri o convite para o pessoal lá que eu participo do Lupus Brasil também. E eu falei com o Marcos, né? Vou me associar lá pro Lúpulo e mandar lá pro Lúpulo. Vamos tentar organizar, da outra vez melhor, colocar pautas para a gente poder conversar, convidar cervejarias para poder participar, associações e tentar fazer esses encontros, né? Com maior frequência para a gente definir estratégias aí para poder estar fomentando, né? O mercado lúpulo. Agradeço o Marcos aí sempre presente, tudo que eu convido ele, o Pablo, o Felipe Francisco. Conheci, né, o Tídio hoje, a Daniela está conversando muito tempo no Zap aí, os outros que estão aí também, o Max, né, que sempre parceirão aí também. Agradeço, né, todos vocês e estou aberto aqui, qualquer sugestão que vocês tiverem, pode me falar que eu tô disposto a desenvolvê-la. Tá bom? É isso aí. E quanto mais gente falando, melhor, né, cara? É legal tu levar para mais gente, quanto mais gente tá falando lúpulo, mais vai ser ouvido, e aí... Eu tô indo pra Munique com a camisa da Copa do Lúpulo lá, falar, vou levar o Lúpulo Nacional pra Munique. É isso aí. Valeu aí, agradeço Beleza. todo mundo. Maravilha, Valeu, obrigado pessoal. Jefferson, obrigado ao pessoal, Valeu, prazer em abraço, todo mundo conhecer aí. quem não conhecia. Fiquem com Deus aí, boas cervejas e bons lúpulos aí para todo mundo. Obrigado, Valeu. Tio. Valeu, pessoal. Boa noite. Boa noite. Boa noite, gente. Tudo de bom aí.